Apertar 3 e confirmar, eu tô querendo. Apertar 3 e confirmar, eu tô querendo. Tô querendo, tô querendo, tô querendo, tô querendo. Tô querendo, tô querendo, tô querendo, tô querendo. Apertar 3 e confirmar, eu tô querendo. Apertar 3 e confirmar, eu tô querendo. Tô querendo, tô querendo, tô querendo, tô querendo. Tô querendo, tô querendo, tô querendo, tô querendo. E na festinha anfitriã, E na festinha anfitriã, mesmo com todos os ataques do clã, mesmo com todos os ataques do clã. E na festinha anfitriã, e na festinha anfitriã, mesmo com todos os ataques do clã, mesmo com todos os ataques do clã. Na dança da urninha não tem veto nem censura. Na dança da urninha não tem veto nem censura. Milico dá palpite na calçada e na pintura. Milico dá palpite na calçada e na pintura. A dança da urninha não tem veto nem censura. A dança da urninha não tem veto nem censura. Milico dá palpite na calçada e na pintura. Milico dá palpite na calçada e na pintura. Vai pra esquerda, não pra direita. O terror do fungo é o Xandão da capa preta. Vai pra esquerda, não pra direita. O terror do fungo é o Xandão da capa preta. Pode dar piti, mentira e tal. Pode dar piti, mentira e tal. Vai chorar pro gado, sua derrota é vindoura. Com o fandom da cantora, em outubro vou dar tchau. Pode dar piti, mentira e tal. Pode dar piti, mentira e tal. Vai chorar pro gado, sua derrota é vindoura. Com o fandom da cantora, em outubro vou dar tchau. Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 16 de agosto de 2022, o dia que oficialmente começou a campanha para as eleições 2022 e está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Agora é pra valer, hein, gente? Agora é pra valer. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E hoje aqui comigo temos ela, diretamente da cidade que foi fundada no dia 21 de abril de 1960. Estou falando dela, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Olá, tudo bem. E é 13, hein? 13? Você disse 13, Ana? 13. Entendi. 13, tá certo. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele que fala diretamente da cidade que foi fundada no dia 24 de outubro de 1669. Estou falando dele, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? E não só é 13, como até a Google, essa empresa globalista, lançou o Android 13, entendeu? Vermelho, que é para não ficar dúvida o usuário de iPhone o que tem a ver. E, inclusive, aceitamos presente de garrafas de Chivas Regal 13 anos também, que também é vermelho. E fechando o nosso quarteto de hoje, temos ela que fala diretamente da cidade que foi fundada no dia 5 de agosto de 1585. Estou falando dela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Olá, tudo bem? Minha cidade que fez aniversário aí esses dias, teve Festa das Neves, Maçã do Amor e tudo que tem direito. E teve show de Juliette no encerramento. Show de Juliette, maravilha. O que seria a Festa das Neves? Eu fiquei curioso, eu desconheço. É porque o primeiro nome daqui era Filipeia de Nossa Senhora das Neves. Aí Nossa Senhora das Neves é a padroeira da cidade. O que peia, minha filha? Filipeia, por causa, acho que o rei de Portugal era Dom Felipe, alguma coisa assim. Os nomes de João Pessoa sempre teve nome de político. Foi Filipeia, aí mudou para algum outro europeu lá que agora deu branco, sei lá, holandeses. Aí virou Frederica, aí voltou a ser Filipeia. Aí durante um tempinho assim foi Paraíba, aí mataram João Pessoa e virou nome de político de novo. Caraca, Filipeia, sensacional. É melhor pôr na cidade do que na própria filha, né? Se você tem uma cidade à disposição pra colocar, né? Tem um país inteiro pra botar o nome que quiser, né, cara? E eu achando que Florianópolis estava ruim, né? Cara, disputa é boa, hein? Disputa complicada essa aí. Bom, hoje não temos Rodrigo nem Adi, mas se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter com o perfil @podcastmid. Diego, Ana e Thaís, quais são seus arrobas? Ana Raíssa no Twitter, tudo junto com 2 N's, 2 R's e 2 S's. @garoto do Quicão, K-I-K-A-O. Porque pão com salsicha é só pão e salsicha. Quicão é um estado de quem vota 13.
Eu sou Thaís Kisuki em todas as redes sociais, e Kisuki é só com um S. E é o Kisuki de morango porque é vermelho. Exatamente, só de morango, melancia, frutas vermelhas. Faz 13 litros o pacotinho de 13 gramas. Ai, meu Deus do Vocês céu. lembram daqueles Kisuki da década de 90 que era um pacote de 5 Eu gramas? engasguei só de você falar. Claro que lembro. Aquele que 5 você abria e gramas sufocava faz 2 com ele. litros, cara. 5 gramas faz 2 litros. É um negócio absurdo, assim. Será que, Era o ainda teste tem, da Monsanto. será que ainda tem cirista ouvindo o podcast, principalmente depois de hoje? Acho que não, né? Ah, tomara que sim. Porque hoje provavelmente vamos falar bem de Ciro Gomes, a confirmar. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco... Vote 13. Bom, começamos aqui esse nosso bloco avisando que hoje invertemos, né, a pauta. O bloco de eleições, que geralmente era no final do episódio, no segundo bloco, agora passa a ser no primeiro bloco até segunda ordem, né? Então vamos lá. Bom, deixa eu começar dando um aviso para os ouvintes que atenderam ao chamado do último episódio, né, que tinha a meta de receber 40 DMs lá no Twitter para desbloquear a cobertura do Midcast nas entrevistas do Jornal Nacional. E, cara, já no primeiro dia a meta já foi batida. A gente recebeu, sei lá, mais de 80 DMs lá no Twitter. Eu respondi todo mundo que deu até, sei lá, uns 2 dias atrás. Ainda tô devendo algumas pessoas, mas respondi um por um. O Vitor que tava se sentindo sozinho e queria muitas notificações no seu aplicativo. Cada hora que eu entrava tinham novas. Então, assim, a gente agradece a todos os ouvintes que foram lá, cumpriram o chamado, atenderam o chamado e confirmamos aqui que haverá cobertura do Midcast nas entrevistas do Jornal Nacional, não em loco, como alguns ouvintes pediram por DM, mas vamos cobrir sim. Mas se algum ouvinte conseguir contato, a gente vai também, não tem problema. Inclusive no lugar do Bonner, se for o caso, a gente vai lá. Mas assim, vamos ao calendário, né? Dia 22 de agosto é a presença do Fungo Presidencial no JN. Então a ideia qual vai ser? É lançar o episódio logo depois. Então a gente vai acompanhar as entrevistas, depois a gente grava e na sequência já edito e já disponibilizo no feed. Obviamente episódios mais curtos, né? Para ser uma coisa dinâmica e ter 4 episódios ao longo da semana. Na terça-feira vai ser a participação do Ciro Gomes, muito aguardado por vários ouvintes. A Ana Rissa, nesse momento, dá um sorriso de lado aqui na nossa chamada. Na quinta-feira vai ser a entrevista do Lula, provavelmente vai ser com a participação do time completo, assim esperamos. E na sexta-feira, a entrevista da Simone Tebet. Então, assim, repetindo, a ideia é, após a entrevista, algumas horas depois, o episódio já estar disponível no feed para vocês ouvirem. Alguém quer fazer mais algum adendo? Aceitamos ideias de drinking games. Ah, é. Então diga aí, em cada entrevista, qual é o termo que a gente tem que esperar o candidato falar para poder tomar uma dose. E a gente vai gravar bêbado, que eu acho que vai ser mais legal. Então, por exemplo, toda vez que o Bolsonaro falar tá ok, a gente... O mais fácil, porra, a gente não vai gravar, né? O dele. Não, o Bolsonaro vai ter governadores e prefeitos, fique em casa, a economia a gente vê depois. Tudo isso é cartela de bingo dele, cara. E o do Ciro, qual será? Plano Nacional. O livro, lógico. Como é que é? O Plano Nacional PND, né? Tarefa de esperança, um negócio assim. Vamos lá, mandem ideias de drinking games aí, galera, por favor. Bom, recado dado, vamos então começar a nossa pauta, pois começou a campanha para as eleições, agora tá valendo, pode pedir voto pro seu candidato, pode distribuir santinho, pode tentar virar voto, pode fazer o que quiser, agora tá oficialmente liberado. E hoje a gente já teve tanto o Fungo Presidencial quanto o Lula participando de eventos como uma forma de lançarem suas campanhas, né? O Bolsonaro começou por Juiz de Fora, né? O local onde ele tomou a facada, e aí voltou a falar que a eleição é uma luta do bem contra o mal, aí criticou o fechamento de igrejas durante a pandemia, aquele papo, né, que ele provavelmente vai voltar com força agora na campanha por ser uma pauta religiosa, e o Lula fez o primeiro ato dele em São Bernardo do Campo, na porta de uma fábrica, e acusou o Bolsonaro de tentar manipular a boa-fé dos evangélicos e afirmou que o presidente
presidente é possuído pelo demônio. Então, assim, já começamos bem essa campanha. Eu quero saber o que vocês estão esperando. Se a gente vai ter uma das campanhas mais sujas e mais violentas da história da nossa jovem democracia. Se vocês já têm ideia em quem vão votar, como é que vocês estão acompanhando esse pontapé inicial da campanha? Eu quero fazer uma breve defesa do demônio. Acho que o Lula foi infeliz no seu comentário. Entendeu? Porque o demônio não iria tão baixo, tá bom? É só isso mesmo. Pode continuar os comentários aí. O verdadeiro advogado do diabo. Cara, eu acho que o PT não vai deixar de puxar esse lado religioso, porque é impossível, né? Embora eu seja estritamente contra, mesmo como, sabe, estratégia política, né? Sei lá, essas coisas do Lula tentar se aproximar mais do eleitorado evangélico e tudo, falando essas coisas, né? É possuído pelo demônio, Jesus isso, não sei o que e tal. Eu sou muito contra, mas eu acho que não tem como escapar disso. Eu acho que vai rolar. Então, claro, o Lula não vai descer baixo igual o Bolsonaro, né? Porque todo mundo sabe que, número 1, ele não é evangélico, né? Eu não sei quem é que se engana ainda. A mulher dele se engana, né? A coitada que não pode falar de Jesus. Porque, assim, quantas lives ele não fez em casa e tem imagens de Nossa Senhora, essas coisas. Ele nunca deixou de ser católico, embora, né? Também acho que os católicos não mereçam. E assim, é tudo encenação. É encenação para essa pastorada toda aí, né? Pastor marginal. A musiquinha do Medo e Delírio. Mas esse tom meio puxado pro religioso, infelizmente, a gente não vai escapar. Felizmente vai durar só 45 dias. Eu inclusive, eu tava achando ruim isso da campanha ser só 45 dias, mas hoje em dia eu não acho mais. Eu acho, assim, que dada a nossa situação, se fosse uma campanha longa como antes, eu acho que, meu Deus, a gente já estava todo mundo completamente insano, porque seria realmente ensandecedor. Então, e querendo ou não, quem tem pretensões políticas está vendendo o seu peixe já desde antes da campanha começar, né? Então, não é mais na campanha que a pessoa se torna conhecida, tal. É só quando você oficializa e informa o seu número de candidato. A gente vê mesmo essa coisa assim de Bolsonaro escolhendo o Juiz de Fora como o lugar para lançar a campanha dele. É bem essa apelação, você vê mesmo assim que é uma apelação para esse lado messiânico, né? Com certeza deve rolar entre as narrativas bolsonaristas focadas nos grupos evangélicos essa coisa de que ele sobreviveu e que Deus salvou ele para ele cumprir o papel dele de Messias. Ele deve amar o fato de ter Messias no nome, que aí ele se aproveita mesmo disso. Tá nessa, né? E a gente viu realmente essa semana como foi suja já essa coisa de disputar o voto principalmente do evangélico, né? Porque o católico tem uma outra... É diferente, né? A percepção que a gente tem talvez a política não esteja tão entranhada dentro das igrejas católicas. Eu não sei, nunca fui de frequentar a igreja, talvez eu esteja errada, mas a impressão que se tem é essa, né? Talvez pelo fato das igrejas evangélicas terem menos centralidade, menos controle e muito essa coisa da prosperidade, do dinheiro e tal. Então acaba que a política fica muito, muito misturada lá dentro disso, né? E nessa matéria do Estadão, é engraçado porque tem um parágrafozinho de 2 linhas que diz que o Estado brasileiro é laico, a lei das eleições proíbe a veiculação de propaganda eleitoral em templos religiosos. Mas o problema é que nos templos religiosos não é o jingle do candidato que fica tocando lá, é o próprio pastor que fala para a pessoa votar. Vixe Maria, pior do que eu imaginava. Recentemente teve o vídeo daquele bispo pedindo voto claramente pro Arthur Lira antes de começar a campanha, bem antes, o vídeo é antigo, né, já tem, sei lá, de alguns meses, falando lá pro pastor dele que na igreja dele só vai se falar de Jesus e Arthur Lira esse ano, então é esse o nível, né, cara. Eu achei curioso aqui, né, ainda falando sobre esse início da corrida eleitoral, que a Michelle discursou mais uma vez, que eu acho que vai ser uma tônica daqui até 2 de outubro, a Michelle vai participar na maioria dos eventos,
principalmente nos eventos que tiverem esse apelo religioso, esse apelo, como a Thaís falou, esse apelo messiânico, né? E ela começa falando assim, ó, essa campanha, mais uma vez, é um milagre de Deus. E aí eu queria saber, inclusive fica aqui a pergunta para nossa ouvinte Michele Bolsonaro, se o apelido de Arthur Lira é Deus agora, porque essa campanha do Bolsonaro é um milagre de Arthur Lira, que sentou em cima de 100 pedidos de impeachment, né? Abocanhou ali o orçamento secreto, fez tudo o que queria e tudo que podia com o governo Bolsonaro e permitiu que esse fungo chegasse até 2022 com possibilidade de ser candidato, né, cara? Então, assim, vem com esse papo de que, essa campanha, mais uma vez, é um milagre de Deus. Ela botar na conta de Deus a questão da facada, dele ter sobrevivido, faz parte do jogo. Agora, falar que essa campanha agora também é um milagre de Deus é uma brincadeira, né? Ainda sobre a fala do Lula, eu acho não, né? Eu tenho certeza que foi uma resposta à fala da Michele de alguns dias atrás, né? Quando ela falou que o Palácio do Planalto era consagrado a demônios antes e que hoje é consagrado ao Senhor Jesus. Então, acho que o Lula deu uma resposta direta para a primeira-dama quando associou, né, o Bolsonaro ao demônio. Além disso, a gente teve aqui, ó, Ciro Gomes começando a sua campanha na manhã dessa terça-feira. E aí, antes mesmo das 8 da manhã, o pedetista iniciou uma caminhada pelo bairro, qual bairro aqui? Guaianazes, na periferia de São Paulo, falando com moradores e comerciantes e pedindo, entre aspas, desculpas por incomodar tão cedo. Aí eu fico com a pergunta aqui para Ana Raíssa. Se ela estivesse saindo para trabalhar, Ana Raíssa, 8 da manhã, saindo de casa, dá de cara com Ciro Gomes pedindo seu voto, você cheio de sono, já puta da vida ter que ir trabalhar presencial, em Ciro Gomes pedir seu voto. Eu ia ter que pedir uma parte, né? Permite uma parte. Essa persona que o Ciro tá vestindo, né, do cara não violento, é um desserviço, porque a única coisa menos ruim que sobrou do Ciro, porque assim, depois de 2018 ele foi decaindo, é uma forma decadente, assim. Era a violência, e agora a gente tem que lidar com o Ciro que pede desculpa por incomodar tão cedo. Não quero. Seria o Ciro Munhá dessa eleição, Ana? Foi essa a referência que você quis dar? Foi. E o mais triste é que eu sinceramente acho que o Ciro daria, sei lá, um bom ministro, embora ele tenha sido ministro por 3 meses. Mas ele tá se enterrando, assim, todos sabemos. Ele está se enterrando. Se ele achou que a porcentagem dele da eleição passada ia vingar aqui e daqui vai vingar para a próxima, não vai. Ele mesmo já ameaçou aí, se ele não ganhasse, ele não ia mais se candidatar. Agora ele está conversando com alguém antes das 8 da manhã. Você não fala com ninguém antes das 8 da manhã, não, gente. É só por escrito, se você precisar. Você não fala, você não faz a pessoa falar. Eu me pergunto em que momento o Ciro Gomes recebeu uma visita das testemunhas de Jeová e achou que era uma boa ideia usar a mesma tática para fazer política. Entregando o livro ainda, não é nem folhetim, é um livro, ele te entrega um livro. A testemunha de Jeová vai com a Bíblia. No campo da religião, eu vou dizer que esse negócio de porta a porta funciona, mas enfim, eu queria perguntar, assim, vamos fazer um exercício de quê, meu Deus? O exercício que eu tô fazendo agora, Diego, é imaginando o Ciro, assim como a testemunha de Jeová, com o seu livro embaixo do braço, sim, tocando a campainha da pessoa, cara. Realmente é uma cena que eu nunca teria imaginado. Obrigado por isso, Thaís. Não, mas vamos lá. De fato, assim, o que vocês acham que o Ciro quer? Eu não acho possível que ele acredite que dá pra virar. Olha, eu já vi, não pessoalmente assim, né, mas um amigo me falou que estava numa mesa e meio que surgiu, assim, vai surgir, né, tem 4 anos que a gente só fala de política. E aí alguém começou a falar do Ciro Gomes e tinha aquela série de pessoas, na qual eu me incluo, que votaram no Ciro Gomes em 2018, nessa ilusão de que um segundo turno Ciro e Haddad rolaria. O que esse amigo falou é que tem uma galera que vota no Ciro que ainda tá nessa vibe de 2018, não dá para ter um segundo turno. Só que ele tá mirando no Lula, né? Ele não quer um segundo turno, ele e o Bolsonaro, porque o adversário dele não é o Bolsonaro. O adversário dele não é o fascismo, né? Que chamou o Lula até de comunista. Não é o fascismo, não é a inflação galopante, não é as pessoas que estão passando fome. O adversário dele é o Lula. E eu não acho que Ciro Gomes
seja tolo nesse ponto de achar isso. Mas teve quem comprou. E tem uma galera, pelo visto, que comprou essa ideia e ainda tá nessa vibe de que não, o segundo turno é viável. Só que para manter isso, o candidato vai ter que bater perna, né? E aí ele vai ficar gastando sola de sapato aí. Mas, tipo, essa é porque eu também acho que ele não seja tolo. Eu não acho que ele esteja cego, sei lá. E, porra, fazia muito mais sentido ele pegar uma vaga no Senado, sabe? Que ele tava eleito com o pé nas costas no Ceará. Sim. E aí eu não sei quais são, sei lá, a conspiração globalista dos reptilianos da Rainha Elizabeth, sei lá, que faz o cara ficar se passando um papelão desse, assim, velho. Eu não entendo, assim. Eu vejo, quando eu brinco que ele tá frustrado, essas coisas, eu realmente acho. Eu acho que aquela jogada que teve mais ou menos em 2018 do PT meio que sugerir que, olha, se você quiser ser vice do Lula, né? Ele se ofendeu com aquilo de alguma forma. E não sei, assim, eu vejo muito. Eu era uma pessoa que não gostava que as pessoas reduzissem o Ciro Gomes ao Ciro violento, que foi o que eu acabei de fazer agora, pra gente ver, né? A terra é redonda mesmo. Porque eu acho que na época diminuía o debate e colava essa pecha de o homem nordestino é grosseiro. Agora, assim, pessoalmente com o Ciro, não tô nem aí, não. Pode, que nem isso. Então, eu também não entendo, no fim das contas, por mais que a gente brinque aqui, eu também não entendo qual é a estratégia, afinal de contas. Qual é? Não é tirar voto do Lula, porque não tira, sabe? Não é, pelo visto, também tirar voto do Bolsonaro, porque o cara se espirrar, ele vai concordar com o Bolsonaro daqui a pouco. E assim, então... e não é eleger político do PDT como faz o PSOL de lançar a candidatura no executivo para dar visibilidade. Porque o PDT já é fisiológico o suficiente na maioria dos estados para ter seus próprios candidatos que se elegem normalmente. Sim. Então, tipo, me custa entender, tipo, é para embolsar o dinheiro da campanha, para fazer um caixa 2, sei lá, velho. Não tô acusando nada de ninguém, eu só tô... Nada de ninguém, né? Ninguém de nada, só tô especulando porque realmente me custa entender, porque eu sei que o Ciro não é uma pessoa burra. A menos que ele esteja tão coringado de vaidade que ele não consegue enxergar, que também é uma possibilidade, né? É uma possibilidade real? Mas aí vai um TikTok, né? Vai se tratar garoto, porra. Cara, eu acho que é vaidade, orgulho ferido, alguma coisa assim. Ele chegou num ponto de não retorno. Ele chegou num ponto na cabeça dele, no orgulho dele, que ele não tem mais como voltar. Ele não tem como, não, vou tentar ali o Senado, vou tentar uma coisa diferente, né? Tentar fazer um aglutinado para talvez ser vice numa grande frente ampla. Não, ele chegou num ponto que ele não tem mais como voltar, isso na cabeça dele. E seria interessante pra gente, assim, né, pro campo progressista, você ter uma pessoa que não se importa em queimar pontes, sabe? Que não se importa de falar o que ninguém quer falar, de chamar as coisas pelo nome, que era a figura do Ciro Gomes até 2018. Mas aí ele virou cirista, ele começou a se levar a sério demais. Como a gente já falou várias vezes, é triste, né? É triste ver esse momento do Ciro. Isso porque a gente começou o bloco falando que ia falar bem do Ciro Gomes, né? Mas assim, a gente fez um exercício de empatia, de tentar entender. Eu acho que a gente vai falar bem. Cara. Querendo ou não. Agora, aproveitando o gancho de falar bem, a gente tem o fungo presidencial que dia sim, dia também fala mal do Xandão, né? Chama ele de canalha, diz, sai Alexandre de Moraes. E hoje tivemos a cerimônia, né, do Xandão assumindo como presidente do TSE. E quem estava sentado ao lado dele? Jair Messias Bolsonaro com uma cara de cu, com uma cara de quem realmente estava puto de estar ali de forma protocolar, né? E, cara, parecia um cordeirinho do lado ali do Xandão, com aquele olhar perdido dele. Quando o pessoal batia palma efusiva para ele, né, pro Alexandre de Moraes, principalmente quando ele citou a democracia, citou a questão das urnas eletrônicas, teve, sei lá, quase 1 minuto de palmas para ele, foi assim, uma coisa bastante emblemática, né? Teve uma hora que o pessoal tentou meio que organizar um movimento de todo mundo levantar e bater palma quando ele fala das urnas eletrônicas, mas era visível que o Bolsonaro estava completamente deslocado ali, até pegaram um frame de uma foto que os dois estavam conversando assim ao pé do ouvido e o Bolsonaro estava rindo, mas foi um momento assim pontual e durante toda a cerimônia, que eu assisti ela quase inteira, o Bolsonaro estava completamente assim constrangido, o pessoal batia palma em alguns momentos, ele ou não batia ou batia assim rapidinho e não fazia mais nada. E também nesse evento a gente teve a presença de Sarney, Temer, Lula e Dilma sentadinhos lado a lado. O que nos leva a perguntar onde está Fernando Collor.
Cara, Fernando Collor, né? O Collor como senador. Ele podia estar sentado ali, né? Será que como senador? Como ex-presidente, né? Como ex-presidente e como senador também. Como prefeito, como... Como é que é a piada do Serra? O Serra Mas será que... Como sua tia? Mas será que porque ele é senador, ele não tá ali, cara? Uma boa pergunta agora. Eu não tinha lembrado do Collor, porque o FHC não esteve presente por questões de saúde, né? Mas o Collor realmente, cara. FHC que, inclusive, descobri recentemente que era o nome do cachorro de estimação lá da sede do meu sindicato. E aí Ana Raíssa fez a brilhante observação de que deviam ter chamado ele de Fernando Henrique Cachorro, em vez de Fernando Henrique Cardoso. Mas talvez o próximo a gente pense nisso aí. Mas aí foi isso, a gente teve essa cerimônia recheada de autoridade, tava lá todos os ministros do STF, 20 e tantos governadores, vários prefeitos, muitas autoridades ali no recinto. E a partir de hoje, do dia que a gente está gravando então, Alexandre de Moraes é o presidente do TSE e é quem vai comandar o tribunal durante as eleições. É quem vai vigiar e punir. Exatamente, agora com a caneta de presidente. Inclusive, eu ouso dizer que desses governadores e prefeitos aí, com certeza são os que estão mais encalacrados que foram para aparecer. Não, eu sou ilibado, eu tava lá na posse, não tenho medo do homem. Mas, cara, tinham 22 governadores lá. Foi bastante gente, cara, bastante gente. Vocês viram o evento? Ficaram sabendo de alguma coisa? O que vocês esperam do Xandão nessa presidência? Cara, eu vi menos do que eu queria ver. Vai, Diego. Não, é rapidinho que eu vou falar. Eu acho que quando o Xandão foi indicado, só antes de responder sua pergunta, quando o Xandão foi indicado pro Supremo, ele imaginou, beleza, um emprego vitalício pra sempre, com bom salário, não sei o que, tal, mas ele nunca imaginou que ele ia ter a satisfação de ver o Bolsonaro ali do lado dele, depois de todo aquele escarcéu do ano passado. Cara, isso deve ter sido assim, sabe, um gostinho de uma vingancinha tão gostosa. Foi com requintes de crueldade, porque o Xandão, em mais uma vez, agradeceu a presença do Bolsonaro ali, e no discurso dele, deu várias indiretas, mas que todo mundo sabia que era pro Bolsonaro, ao falar de fake news, ao falar de ataques à democracia. Então, assim, acho que foi realmente um dia que o Alexandre de Moraes jamais irá esquecer. Chegará em sua casa, sentará ao lado de sua lareira em Brasília, pegará seu copo de uísque, ou sei lá o que ele bebe, vai encher o copo até a boca e saborear aí pelas próximas horas, cara, porque realmente deve ter sido muito satisfatório. Em 2058, os netinhos dele vão chegar, vovô, conta pra gente o dia da sua posse no TSE. E você, ouvinte, não seja estraga prazer de falar, não, mas o judiciário, o executivo, nos bastidores, eles são todos amigos. Não, cara, deixa a gente ficar com essa imagem, pô. Não, é longe de mim ficar idolatrando o jardineiro paraguaio, mas Xandão é o homem perfeito para esse cargo nesse momento, né? Eu acho que foi escolhido por sorteio, né? Mas se foi sorteio, que acaso maravilhoso do destino. Eu acho que é um rodízio, né? Acho que tem uma sequência que eles seguem, né? Ele já era o vice-presidente, né? Agora virou o presidente, e quem assumiu a vice foi o Lewandowski. Eu sempre travo a língua pra falar Lewandowski. É porque você tem que falar igual o narrador de futebol, Lewandowski! Nas minhas fanfics, neste momento aí que o Xandão tá ao lado de sua lareira aqui em Brasília, que o Vitor falou, ele está com a capa preta. Eu acho que ele leva pra casa, eu tenho certeza. Com certeza. E certeza toma o uísque sem gelo, assim, ó, até a boca mesmo. Esse é o mood dele. É o único mood que ele pode ter. Não é possível. Não é possível. Ouso dizer que em casa é a capa preta e nada mais. Nossa senhora, Diego. Meu Deus! Por que isso, cara? Ok, eu comecei, né? Vou ter que conviver. Por que essa imagem? Caramba, gente. Meu Deus do céu, que insalubre. Agora, coisa desagradável também o Nunes Marques lá no evento, porque né, no momento das palmas, né, nesses dois momentos que eu falei, quando ele cita a democracia, cita as urnas, o Nunes Marques, ele começa a bater palma assim, de repente ele para, e aí a galera continua, e ele fica meio perdido e continua sem bater palma, tipo, foda-se. O André Mendonça não, ele bate a palma, né, aí dá uma parada, aí vê que todo mundo começa a bater palma de novo, aí ele vai e continua. O Nunes Marques tá nem aí, cara, ele tá ali só na dele, realmente em outra sintonia com os demais ministros, todo mundo batendo palma, incentivando, o Nunes Marques ali, na dele. Tem que entender que o Castro Nunes, em um tempo que se faz uma salva de palmas, ele julga 128 processos.
Ele tá de vista preocupado. em todos. Exatamente. E aí também teve outro momento que eu reparei que foi o Bolsonaro, quando vai cumprimentar o Aras, foi o único que ele riu, né? Se mostrou realmente feliz de estar na presença. Todos os outros ele deu aquele aperto de mão protocolar. E o abraço do Fachin no Alexandre de Moraes, cara, com aquela sensação de tá tirando o peso das costas. É assim, é algo realmente emblemático. Logo no início da cerimônia, ele dá aquele abraço, assim, dá os tapas nas costas ali do Xandão pra realmente, tipo assim, cara, vai, toma que essa é tua. Agora, os ouvintes vão me perdoar que o nosso podcast não tem vídeo, mas eu fico imaginando que o Lula tava na primeira fila, né? Tava, né? E ele tava assim, mais ou menos na direção do Bolsonaro. Ele deve ter ficado a cerimônia tudo assim, fazendo assim, ó. Audiodescrição. Lula aponta para si, aponta para Bolsonaro e faz o gesto de se fuder assim com a mão. Então é isso. Mais algum comentário aí sobre a posse do Xandão? Ou podemos seguir? Podemos. Então vamos embora. Bom, consórcio de imprensa suspende realização de debate presencial em pool. O evento seria realizado no dia 14 de setembro em São Paulo. Para que fosse realizado, era necessário que ao menos 3 dos 4 primeiros colocados nas pesquisas firmassem até 10 de agosto compromisso em participar. Todos os outros firmaram participação, com exceção de Emael, que não respondeu, Lula e Bolsonaro, que não se comprometeram a participar. Então, assim, é lamentável. Eu sempre sou a favor de debate, já falei isso aqui mais de uma vez, mas o próprio Lula tinha sugerido essa ideia de pool, e aí quando realmente se juntaram para fazer um debate com um pool aí de órgãos da imprensa, seria ali os veículos, né? O Globo, o Valor, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e UOL, que são os mesmos que se juntaram para fazer a contagem ali do coronavírus, né, durante a pandemia, eles declinaram. Então, assim, é realmente uma pena, mas um outro pool de debate, você fala pool de debate, um outro debate pool, esse termo agora é novo para mim esse ano, enfim, um outro debate presencial. Um outro debate na piscina, que pool é piscina, então, na verdade, vai ser os candidatos de biquíni pegando sabonete. Uma aí. Porra, perfeito, Diego. O outro debate piscina que já foi confirmado aqui, é o que tem ali SBT, Estadão, Rádio Eldorado, Rádio Nova Brasil FM e o Portal Terra, que vão organizar o debate no dia 24. E a VGSN. A VGSNN, boa, verdade. E que foi marcado para o dia 24 de setembro, às 7 horas da noite. 24 de setembro aqui, Jim, deixa eu ver aqui, 24 de setembro, um sábado. Interessante. Um sábado, 7 horas da noite. E as regras do debate foram aprovadas pelos integrantes das campanhas dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic e Felipe Dávila. E assim, eles ainda não confirmaram a presença, nem Lula nem Bolsonaro, mas demonstraram interesse em participar do evento. Os demais candidatos já confirmaram presença. E aí, como é que vocês viram esse movimento aí, essa movimentação? Eu não entendi por que o Lula sugeriu e o Lula não respondeu, né? E assim, como o Vitor, eu também acho que tem que ter debate. E em tempos mais normais ou menos loucos, eu realmente queria um debate que você não achasse que Simone Tebet merecia estar lá e, sei lá, Sofia Manzano não, né? Porque claramente não é pela quantidade de votos. Porque eu acho que são ideias... Começa que eu sou super contra tempo de televisão, mas aí é outro assunto, né? Não acho que... Sabe isso de, fulano tem 30 segundos. Porra, que debate você tá propondo, né? 8 segundos. Porra. Então, assim, eu não acho que Felipe Dávila, não acho que Soraya Tronic, não acho que Pablo Marçal mereçam um tempo da nossa vida, da nossa saúde. Mas eu acho que, sei lá, o Péricles, a Sofia Manzano, sabe, pessoas que trazem debates, que fazem, que poderiam fazer um contraponto até mesmo ao Lula, puxar esse debate mais para a esquerda ou mais para questões, né, que precisam ser discutidas, dar uma encarcerada aí no Jair, para ele ficar esperto. Em tempos normais, o debate que eu queria seria esse. Não entendi por que não rolou esse outro pool, essa outra piscina, mas tomara que esse role, tomara que seja num sábado mesmo, porque eu acho que as pessoas se dispõem mais a ver, né? E acho que independente do Bolsonaro ir, o Lula tinha que ir. Nesses debates emissora por emissora, eu acho que não faria sentido ir um e não ir o outro, mas no pool eu acho que independente do Jair, o Lula tinha que ir, porque eu acho que em alguns lugares faz falta... Independente do Jair. Do Jair, yes.
Porque eu acho que faz falta para as pessoas. Eu não sei se é a minha realidade de pessoa que não acompanha a televisão, mas eu acho que faz falta as pessoas verem o Lula na TV, sabe? Eu acho que isso pode ajudar muito, assim, você vê, sei lá, você liga a TV lá e tá o povo na sua casa, todo mundo meio sem saber o que tá rolando e o Lula aparece. Eu acho que isso pode ter um efeito bom, né, das pessoas pararem para ouvir, porque na internet é isso, assim, você lê, aí você recebe ali no Zap a fake news, aí você fica puto, aí você fala pra sua bolha e tal, e na TV você tem uma chance de romper um pouquinho disso, e eu acho que esse pool é muito interessante porque foge da cretinice de cada, sabe, eu acho que o jornalista ele tem que ser menos cretino para participar de uma coisa dessa, não o jornalista, a pessoa do jornalista, mas o veículo que ela representa, né, então eu acho que, sei lá, uma CNN, uma Veja, um Estadão se sente mais coagido a fazer pergunta que preste do que ficar só sendo louco, igual eles estão sendo loucos há algum tempo. Então pode ajudar também. Rola uma mediação ali entre eles. Então eu estou torcendo mesmo que role, que eu acho que a gente precisa. Porque senão, também a partir da próxima eleição, a gente já não tem debate. Acabou. As pessoas já começam a não participar de debate mais. Então é bom que a gente mantenha isso aí. Eu acho, inclusive, que a partir desse problema que está existindo esse ano, inclusive algo a se ver, assim, se não vale a pena na legislação ter alguma coisa assim mais específica a respeito disso, de debates, que tipo, não, os candidatos têm que, sei lá, candidatos para o executivo têm que debater, sei lá, enfim, não sei como seria, mas de fato a gente perde, não que os debates, nossa, resolver, vou escolher meu candidato, mas assim, faz diferença, né, colocar os candidatos frente a frente, às vezes justamente quem tem 8 segundos tem a possibilidade de mostrar suas propostas e o pessoal que está na frente não pode ficar se escondendo, né, tem que realmente essa coisa de fugir do debate, por mais que se o Lula fosse um Bolsonaro, ele vai ser saco de pancada e tal, mas tem que correr atrás mesmo, até porque ele tem que convencer mesmo as pessoas a votarem nele, né? A pessoa pode se esconder e achar que já tá ganho e que só aqui onde eu tô. Pro Bolsonaro é muito bom porque ele só fala besteira, né? Quanto mais ele fala, quando ele é confrontado, a gente viu que, por exemplo, na campanha passada, Bolsonaro arregou para Marina Silva que ela conseguia combatê-lo dentro do... Tipo, ele tentava conquistar o voto do evangélico e Marina Silva chegava só chilape, falando dentro do né? Falando, você não sabe o que você tá falando. E aí o bicho fez, eita porra, se eu tô apanhando aqui desse jeito, eu não vou participar dessas coisas mais não. Ao mesmo tempo que tá essa coisa assim de Lula não querer participar, aí ele vai na USP, ontem, né, na segunda-feira, e aí convida Bolsonaro para debater com ele lá na USP, sabe? Qual é o sentido disso? Não faz o menor sentido isso, sabe? E eu acho que mesmo que o Lula fosse, sei lá, saco de pancada, se o Bolsonaro não for pro debate, ele tem condição de contornar a maioria das coisas. Até porque não tem nenhum Sócrates ali do outro lado no ringue do debate, sabe? Tipo, a assessoria do Ciro vai fazer o quê? Vai falar a mesma merda? Ciro sabe? Passou vergonha do Vivier, né, cara? Pro Gregório. Pois é, e aí, tipo, a Simone Tebet, aquela grande debatedora da Escola de Retórica do Mato Grosso do Sul, sei lá, Mato Grosso, de onde ela é. Então não tem, tipo, ninguém que tenha um papo que dê pra levar o Lula. Então eu acho que, não sei, eu acho que ele tem mais a perder não indo do que indo, de verdade. Não que ele precise de exposição, mas eu acho que se é pra falar de defesa da democracia e não ir a debate, então fica vazio o discurso, sabe? Tem muita gente que acha que debate não muda voto, que debate não influencia nada, e assim, pode até ser que quando você pega no todo, né, uma parte só pequena do eleitorado acabe acompanhando ou se influenciando. Mas, como o Diego falou, né, faz parte do jogo democrático, faz parte da democracia você ter debate de ideias entre os candidatos. Por mais que a gente saiba que vai ter uma certa baixaria, principalmente por causa do Bolsonaro, que vai ficar atacando, vai ficar falando um monte de bobagem, a gente já sabe disso, mas é um dia como outro qualquer, como ele faz nos podcasts que ele tá indo, como ele faz quando é confrontado pela imprensa. Então, assim, já foram 4 anos disso. Tem gente que, não, mas se tiver debate, o Bolsonaro vai fazer isso, vai fazer aquilo, depois vai virar corte no Zap, lá pros grupos das cheias do Zap e tudo mais. E já vira isso toda semana, em qualquer participação
participação que ele faça. Então, assim, não vai mudar muito. Ele vai querer dar as mitadas dele pra cima do Lula, pra cima do Ciro, pra quem quer que seja, e vai ser isso. Se ele não fizer isso, ele vai arrumar outra coisa pra tentar, pra ficar gerando conteúdo. Então, assim, o debate é importante justamente por conta desse jogo democrático que a gente vai ter nos próximos 45 dias. Então, assim, realmente não ter, eu vou bater nessa tecla até o final, é uma pena. Espero que esse da CNN, com esse pool, com essa piscina de veículos tenha, e que tenha, sei lá, o da Globo na semana seguinte, que eu já vi aqui que dia 30, acho que é 30 de setembro é numa sexta, né, depois, nas vésperas ali da eleição, que geralmente é quando tem o último debate. Espero que também tenha algum debate na Globo, alguma coisa assim, um na Band, acho que 3 estava bom, sei lá, um na Band, que sempre é quem começa, esse do pool de veículos, e um na Globo, acho que estava suficiente. E também, tipo, mesmo que tenha o negócio do corte no Zap, o debate é bom porque ele tem a resposta, literalmente. Exato. Então, se a tia manda lá no Zap a fala do Bolsonaro, você manda a pessoa que tá respondendo pra ele na hora também e já dá uma ajudada ali, sabe? É verdade, cara. E vocês, de verdade, assim, porque eu não consigo, vocês conseguem imaginar o Bolsonaro de frente pro Lula, assim, num palco, Não consigo também. Eu também não consigo. Eu só imagino ele fugindo. Ele não tem estrutura, sei lá, física, moral, não. Eu acho que ele vai desmaiar, que nem o filho. Meu filho. Também, mas eu sinceramente não consigo imaginar. Ele vai, assim, será que ele consegue terminar uma frase falando com o Lula? Assim? Ele passou 4 anos sem ser confrontado por ninguém. Ele não foi entrevistado por ninguém que confronte ele durante 4 fucking anos, entendeu? Isso é um problemão, isso é péssimo. Você colocar uma pirueta de circo igual aquela do Flow lá, que o cara fica, né, com amenidades, com platitudes lá, aquilo foi o governo dele todo. Exato, exatamente. Agora, só um comentário que o Vitor falou em piscina de veículos, e eu não consegui deixar de visualizar uma piscina cheia de carro dentro. Nossa, piadas literais, né? Falando em carro, Thaís, olha só, vou pegar o gancho do carro. Um carro de um agente da Polícia Legislativa da Câmara estacionou às 6h12 da manhã de uma quarta-feira em frente ao prédio onde fica o apartamento funcional da deputada Carla Zambelli. E por que isso aconteceu no último dia 10 de agosto? Porque a Carla Zambelli promoveu, olha isso, cara, Carla Zambelli promoveu um encontro bancado com dinheiro público, usou o carro da Câmara dos Deputados para buscar quem? Walter Delgatti Neto, o hacker da Vaza Jato, famoso hacker da Vaza Jato, e ele foi ao encontro de Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, cara. Logo lá do bolsonarista que tanto falou que era um criminoso, que o Intercept tinha contratado o cara, que o Glenn tinha feito isso, tinha feito aquilo para poder desmoralizar o Moro, né, e conseguiu de forma ilícita tudo isso. Agora o cara se encontrou no Palácio da Alvorada com o Bolsonaro por intermédio da Carla Zambelli. Que roteirista do... Assim, quem pode... Sério, essa era uma coisa que eu não podia imaginar. Mesmo no Brasil 2022, se falasse assim, o hacker da Vaza Jato, lá na época da Vaza Jato, quando começou, daqui a 3 anos ele vai se encontrar com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Não, que isso? Isso jamais vai acontecer. Eis que o roteirista trouxe essa pra gente e dizem que esse encontro foi para intensificar os ataques às urnas eletrônicas. Como é que vocês viram isso? Vocês acreditam nisso? Por intermédio da Zambelli ou por armação da Zambelli? Porque tem uma cara de que ela fez isso sozinha, achando que ia sair por cima. Porque Zambelli, você é burra, Carla. como já diria Joyce. Zambelli, ela é o seguinte, ela tá ali pra puxar saco. Então ela tenta puxar o saco de um aqui, aí toma uma paulada, aí ela vai puxar o saco do presidente e toma uma paulada. Então ela fica o tempo todo subserviente, tentando agradar e tomando paulada, porque é da natureza dela. A natureza dela é essa, né? Hoje a gente estava comentando aqui em off que ela mudou a arroba dela no Twitter e perdeu o verificado, porque é assim que ela funciona. A cabeça dela, assim, tá sempre no aleatório, sempre no shuffle. E eu acho que ela fez isso nesse esquema do, opa, não, vamos ali porque vão me amar, porque ela tá buscando validação o tempo inteiro. Não é à toa que o Moro é
padrinho de casamento dela, né? Meu Deus. Não, mas ela é magoada porque ele renegou depois, né? Eu acho que é por isso que ela fez isso, cara. Acho que foi pra dar uma indireta no Moro. Foi nem tanto quanto das urnas, não. Foi pra dar indireta no Moro. Se você for ver, Carla Zambelli contratou Walter Delgatti Neto pra poder desbaratar a Lava Jato, só pra se vingar do Moro, porque disse que se arrependeu de ser padrinho de casamento dela. Porque casamento é um negócio muito sério. Meu Deus. Se ela fosse um pouquinho mais esperta, eu concordaria com isso aí, mas... Sendo Carla Zambelli, eu acho que eu concordo com a Ana Raíssa. Eu acho que ela deu uma zambelizada e deve achar que o cara é um gênio dos hackers no Brasil e que ele vai conseguir hackear as urnas eletrônicas. Eu só vejo Carla Zambelli fazendo isso. Contratando ele para falar com o Bolsonaro. E, aliás, genial levar o cara pro Planalto, né? A cara de Carla Zambelli mesmo. No carro dela! Meu Deus! Afinal de contas, ninguém vê quem entra e sai do Planalto. É um local super seguro. E ela chamou ele pra ele hackear as urnas. Essa é a minha fanfic. Não, eu tô abraçado nela, cara, porque eu acho que foi isso. Ela deve ter... Cara, tive a ideia que eu vou mudar a eleição e vou salvar o meu querido chefinho, meu capitão. Vou chamar o hacker da Vaza Jato e vou dar um jeito dele invadir a urna eletrônica. Cara, tenho certeza. Tô com a Thaís nessa fanfic. E o negócio é tão escandaloso que, tipo, a Veja foi lá, filmou o cara entrando no carro, a placa, o modelo, tudo. O mesmo carro, sei lá, 20 minutos depois chegou no Palácio da Alvorada. O mesmo carro, 2 horas depois, saiu do Palácio da Alvorada. Aí foram questionar a assessoria da Carla Zambelli e ela informou que não ocorreu o encontro e nega que tenha promovido, né, essa reunião entre Bolsonaro e o hacker aqui, lá no Palácio da Alvorada. É surreal, cara. É surreal. E se eu não me engano, o advogado dele caiu fora também, né? Depois dessa. Acho que ele pensou assim, bicho, a troco de quê? Não vou ficar nessa. E, assim, ela postou foto com ele. Sim. O cara lá de moletom, bicho. Porra. Caralho. E o Valdemar Costa Neto se reuniu com um hacker na véspera do encontro dele com o Bolsonaro. Assim... Meu Deus. É escandaloso. E a PF tá onde nisso tudo, cara? A Polícia Federal tá vendo isso, tá achando de boa? O cara tava preso até outro dia por conta do que ele fez lá na Vaza Jato. Ele não foi preso, Delgatti? Ele foi preso, não foi? Eu vou até conferir aqui, ó. Eu acho que ele tava preso mesmo. Preso suspeito de hackear mensagem. Walter Delgatti tem história que foi o cara de Araraquara, que ele foi preso em Araraquara. Relembrando aqui, 2019, cara. Surreal, e cara. Foi comparado a Adélio Bispo pelos bolsonaristas. Verdade, cara. E agora, né? Boa Zambelli lembrança, mais uma vez. E Zambelli mais uma vez zambelizando aí, geral. Daqui a pouco vai ser aquela pessoa que entra na sala, todo mundo sai, vai ser a Zambelli, porque não dá mais. Pois é. Bom, vamos seguir aqui, porque tá... É agora, hein, Vitor? É agora, Diego. É agora. Era pra ter puxado esse tópico, né, quando a gente começou o bloco. Eu tinha esquecido aqui. Eu vou deixar... Quem que quer puxar esse tópico aqui? Eu tô falando muito aqui. Quem quer introduzir esse próximo tópico para elogiar um cidadão aqui no Midcast? Por que a gente não chama a pessoa? Pode ser. É um minutinho de áudio aqui desse vídeo aqui no coisa? Então vamos lá, vamos chamar a própria pessoa para apresentar. Eu quero anunciar formalmente, está pronto e vira compromisso nosso no Projeto Nacional de Desenvolvimento, o grande programa de renda mínima Eduardo Suplicy, que vai garantir pelo menos R$1.000 aos lares de toda a população carente brasileira. Com status constitucional para acabar com essa história de chega véspera de eleição, manda emenda à Constituição, cria um auxílio disso, muda de nome, enfim, ou ameaçar as pessoas de que se não votar no Partido Encarnado ou no Partido Azul, elas não vão ter mais o Bolsa Família, como eu assisti muitas vezes no Brasil. Não duvide, meu irmão, eu sei que no seu coração está o espinho da inconfiabilidade, mas eu sou muito sério. Eu não prometo o que eu não estudei e o que eu não possa cumprir. Para quem quiser saber, tome nota aí. Eu vou juntar os valores que hoje se gasta no seguro-desemprego, o valor que se gasta hoje no BPC, que é o benefício de prestação continuada, o valor que se gasta hoje no Auxílio Brasil, no antigo Bolsa Família. Vou juntar também todas as outras transferências e vou criar um imposto sobre grandes fortunas de 50 centavos a cada R$100 sobre os patrimônios superiores a 20 milhões. Isso tudo dá 172 bilhões de reais, o suficiente para honrar o compromisso. Banir a fome, estancar a miséria, proteger o nosso povo com um programa de renda mínima de R$1.000 por domicílio, para todas as famílias carentes brasileiras
colocado na Constituição como direito relativo à seguridade e à previdência social. E aí, podemos finalmente elogiar Ciro Gomes por essa atitude? Com a palavra Ana Raíssa, com 2 N's, 2 R's, 2... Olha, meu Deus, é difícil falar bem do Ciro Gomes. Eu começo a pensar e minha cabeça já começa assim, mas pelo súpula, pai, sim, mas Ciro Gomes não fez isso na bondade, ele fez isso para espizinhar o PT e o Lula por não ter convidado Suplicy para nada, para participar de nada, para participar, inclusive do próprio casamento, né? Então, assim, é mais um caso de pessoas que estão certas pelos motivos errados, eu acho, porque ele está certo em puxar o debate da renda mínima. Eu acho que é um debate que devia ser muito mais levado a sério do que está sendo, inclusive pelo PT, inclusive por tudo. Porque, além do óbvio, é um debate que, se a gente deixar, ele vai ser sequestrado pelos liberalé. Porque é o que já está acontecendo na gringa, sabe? Você já tem Zuckerberg, você já tem essa galera do Vale do Silício, que Deus o tenha, nem sei se ainda existe o Vale do Silício, que esse povo quebra e volta uma vez por semana. Eles já estão meio que sequestrando essa pauta, porque eles querem pagar pouco, eles não querem dar direito, né, ao trabalhador. Então eles acham que se você implanta uma renda básica mínima universal, a pessoa já ganha para viver, então não precisa pagá-la bem. Então eles subvertem de uma forma muito maligna essa pauta. Então estava na hora da gente discutir. Ciro Gomes fez muito bem em trazer esse assunto para si, mas pelos motivos errados, porque ele não fez pela renda mínima, ele não fez pelo Suplicy, ele não fez pelo trabalhador, ele fez para espizinhar o Lula. E vai ficar muito cara essa terapia dele, porque o Lula vai ser presidente dele, ele vai fazer o quê? Vai morar em Paris? Vai ganhar em real e gastar em euro? Então não dá. Mas é uma pauta seríssima, é uma pauta que já devia ter sido muito levada a sério. Todos deviam estar discutindo essa pauta. Então fica aí um meio ponto pro Ciro. Que afinal de contas é lei, né? Já foi aprovado, já tem lei para isso, só não fazem. Eu acho que essa foi a única vez que o Ciro tentou cutucar o PT e acabou acertando, né? Porque das outras vezes que ele fez isso, ele fez de forma totalmente equivocada. Se as cutucadas que ele deu no PT tivessem sido todas dessa maneira, a fita dele estaria melhor agora, ele não estaria sendo tão ridicularizado pelos não ciristas como está sendo agora. Exatamente, eu penso dessa forma, né? Se ele realmente queria ser oposição ao Bolsonaro, mas também ao Lula, que apresentasse propostas como essa, né? Falando, o PT não fez isso, não vai fazer aquilo, eu vou fazer. Eu vou tomar essa pauta pra mim. Não ficar só, Lula é ladrão, PT quebrou o país, PT isso, PT aquilo, né? Cadê? Ele não é o cara das propostas, né? Então, realmente, meio ponto pra Ciro Gomes, como disse Ana Raíssa nessa questão aí, cara. Eu tenho um outro tópico aqui, não sei se vocês querem comentar, porque rolou um papo de que a campanha do Bolsonaro ia tentar associar a Janja à questão das matrizes africanas, né? Das religiões matrizes africanas. E aí depois o Flávio Bolsonaro retuitou dizendo que não tem nada disso, que isso é invenção, né? Que é fake news e tudo mais. A gente comentou semana passada, principalmente o Rodrigo, quando a pessoa diz que vai fazer tal coisa, é porque ela não vai fazer. Então vocês acham que pelo Flavinho Desmaia, essa pessoa ilibada, essa pessoa altamente confiável, ter dito que eles não vão mexer com essa parte de religião para tentar associar a Janja ou Lula a religiões matrizes africanas para tentar atingir o eleitorado evangélico, é porque na verdade eles vão fazer isso? Porque a Michelle já fez isso praticamente, né? Sem dúvida, e Michelle vai ser o pastor oficial dessa. Agora, botou a cara no sol, né? Porque a campanha teve uma dificuldade de fazer essa mulher aparecer ao lado do próprio marido, no que eu entendo ela, mas eu acho que se uma pessoa tá casada com o Bolsonaro, né? Ela não tá iludida em nada ali, ela não presta igualzinho. Mas eu acho que é mais uma vez provando aí a teoria de que se fala que não vai fazer porque vai fazer. Não, mas na matéria fala que vai ser na televisão, então de fato eu acho que eles não vão fazer na televisão, vão fazer no WhatsApp, vão fazer no Telegram, vão fazer em outros lugares. Boa, Thaís, a gente tem que olhar pro que não foi dito, né? Verdade. Não, e acho que tem alguns percalços nessa história, tanto na matéria como no tweet. Primeiro, ele fala que o assunto nunca foi tratado na campanha de Bolsonaro, de fato, porque a campanha de Bolsonaro deve ser tratada o quê? 3 hamsters correndo num labirinto, e aí onde
onde a fatia de queijo que eles comerem é o assunto que eles vão falar na semana, então talvez ainda não tenha sido tratado. Segundo, que a Folha de São Paulo disse, eles vão fazer isso, enquanto fazia isso. Não que tenha absolutamente nada de errado, muito pelo contrário, mas a gente sabe que pro nosso povo cristão conservador tem. Então eu achei uma puta bola fora da Folha essa notícia, não sei qual foi o intuito deles. E é isso que vocês falaram, que vai pegar bem pesado no underground da campanha. É isso aí, a confirmar então. Bom, seguindo aqui, temos o Bananinha desesperado, pois o lado bolsonarista divulgou uma pesquisa do Equilíbrio Brasil, seja lá o que for esse instituto de, entre aspas, pesquisa, que nesse instituto, o Equilíbrio Brasil, o Márcio França está na frente para o Senado, para ver o nível, tá com 27%, e o astronauta Marcos Pontes, eu gosto muito que ele bota o nome astronauta Marcos Pontes, como nome. Sendo que era cosmonauta, ele nunca foi astronauta. E aí o astronauta, cosmonauta Marcos Pontes apareceria com 24% nessa pesquisa que não tem, sei lá, qualquer referência boa. Equilíbrio Brasil, nunca ouvi falar. Eis que o Bananinha deu um RT em cima desse tweet dizendo: vamos trabalhar por união Janaína do Brasil, né, que é a arroba da Janaína Pascoal. Não podemos entregar uma cadeira do Senado de São Paulo à esquerda. Eu tava procurando aqui se ela respondeu e não achei. Acho que a Jana deu uma ignorada. Achei que você tava procurando um candidato de esquerda na lista. Também. Tem isso também, cara. Mas acho que bateu o desespero no Bananinha, cara. Pra tá mandando publicamente um tweet mencionando a Jana pra ela desistir da candidatura, porque é isso que ele pediu, né? Desiste aí e vem somar seus 8% com o Marcos Pontes. Então... Porque ela deu uma escarneada aí, né? Que ela falou, o astronauta decolou, não sei o quê. Tá desesperadaço. Melhor que esse chilique aí do Bananinha é só os irmãos Weintraub dividindo voto, né? Nossa, isso é maravilhoso, né, cara? Oh, boy! Eu tô crente que eles iam vir, né, sei lá, um pra estadual e um pra federal. Não. Vamos ver os dois dividir voto. Sensacional. No mesmo santinho, inclusive. O pai triste é o pai desses dois, meu Deus. Seu Weintraub. Imagina o eleitor desavisado tentando votar nos dois pra federal, né, cara? Porra. Nem por eles fazerem um mandato coletivo. Ai, cruzes! Ai. Aí o número ia ter que ser 666. Mas se dá pra votar em 2 senadores, por que não pode votar em 2 deputados? Que absurdo. É verdade. Pois é, Thaís, pois é. Bom, a gente tem uma outra notícia aqui que esperando abrir aqui, que foi veiculada na Folha de São Paulo, né, e que o título era o seguinte, Exército vê risco de violência eleitoral e batalhões montam esquema de segurança. Eu acho que tem alguém ouvindo o Midcast aqui, porque estamos falando há quantos meses, né, de que essa eleição é a eleição com o maior risco de violência eleitoral que a gente já teve e que provavelmente isso vai acontecer, né? Mas tá aqui, o Alto Comando do Exército teme que a disputa polarizada das eleições presidenciais deste ano possa causar um aumento de casos de violência eleitoral. A avaliação foi feita durante a reunião dos 16 generais que compõem o Alto Comando do Exército em Brasília na primeira semana de agosto. E aí depois eles seguem aqui detalhando. Tudo tranquilo, né, Diego? Você que participa das eleições vai ser de boa, né? Cara, assim, eu fico pensando que o Exército se envolver vai ser pior do que não, talvez, sabe? Porque se um cara com uma camisa vermelha passar na frente de uma escola com uma bandeira enfiada num pau, ele vai ser preso, e aí se um bolsonarista atirar em 3 pessoas dentro de uma sessão eleitoral, vai ter que ter uma investigação. Eu espero muito estar errado, mas eu não consigo muito ver um cenário onde o Exército ou mesmo as polícias vão atuar de forma imparcial. Eu não consigo mesmo ver um cenário desse. Espero estar errado, espero muito estar errado, mas eu não consigo ver um cenário onde o eleitor do Lula e o eleitor do Bolsonaro que estiverem brigando vão ser tratados igualmente. Tem isso, e também o fato de que a violência eleitoral que pode acontecer também com a contribuição do próprio Exército, que está o tempo inteiro aí ajudando a desacreditar as urnas eletrônicas, né? Porque existe, sim, grandes chances do pessoal revoltado que não aceita o resultado começar a sair no meio da rua causando terror. A violência, é difícil, né, a gente falar disso, porque aumentou automaticamente
automaticamente, né? No momento que Jair estava na frente no primeiro turno com o assassinato do Moa. Então, assim, não esperem, que é o que o Diego falou, eu concordo, não esperem que vai ser tratamento igual. Vai ter gente que vai sair na rua pra provocar, vai mesmo. Vai ter gente que vai falar que não conseguiu votar em quem queria pra provocar, sabendo que não é aquele número, só pra criar confusão. Então, mas assim, ao mesmo tempo, eu não acho que seja um momento de, a gente não vai de vermelho, não vai com adesivo, não, porque a gente já fez isso e não adiantou. Então, assim, se a gente recuar, eles não vão recuar, eles não vão recuar também. Então, assim, sei lá, na medida do possível tentar manter a calma, né, essa questão das provocações gratuitas, meio que você não ir pra cima, não é com porrada que você vai defender o Lula, mas que vai aumentar, vai. A gente ter uma certa parcimônia aí do que quem você vai responder, para quem que você vai olhar torto, porque vai, cara, com certeza, polícia, exército, etc., despreparados como sempre foram, então ninguém vai estar ali para garantir a segurança de ninguém, muito menos se você não for eleitor do Jair, né? Então vai ser um dia de apreensão. Sei lá, eu comigo o negócio é sai para voltar e volta para casa. Não tem meio que, sabe, a famosa festa da democracia, não vai ser esse ano. Não, e aí na reportagem, lá no final diz assim: o alto comando do exército é composto pelos 16 generais, 4 estrelas da ativa, o posto mais alto da carreira. E aí, se tem uma coisa que o governo Bolsonaro fez de bom, é que quando a gente lê isso, nossa, 16 generais, 4 estrelas, a gente lembra que o Pazuello era um general 4 estrelas. Então, tipo assim, não quer dizer porra nenhuma você ter o alto comando do exército com 16 generais, né, definindo coisas e verbalizando e pensando coisas. Mas se até o exército vê risco de violência eleitoral, mas aqui também não está dizendo de que lado, né? Pode ser que, como a Thaís falou, venha do próprio exército, vai saber, né? Mas realmente é uma coisa assim para acender mais um alerta em todo mundo, depois principalmente tudo que vocês falaram aí. Vamos agora para pesquisas eleitorais. Vamos começar então pela pesquisa BTG-FSB, que foi feita entre os dias 12 e 14 de agosto, onde Lula oscilou 4 pontos positivamente, chegou a 45 e Bolsonaro aparece com 34, Ciro Gomes tem 8 e Tebet 2%. Essa foi uma pesquisa feita por telefone presidencial, não está escrito aqui, mas tem aí Lula com 45%. E aí depois, vulgo ontem, saiu a pesquisa IPEC, né, que é o antigo Ibope, encomendada pela TV Globo, onde Lula aparece com 44%, Bolsonaro 32%, Ciro 6% e Tebet 2%. Essa pesquisa ouviu 2 mil eleitores e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. E na pesquisa do BTG ainda tem a questão que 3 em cada 4 beneficiários do Auxílio Brasil dizem que não votam no Bolsonaro, segundo essa pesquisa, né? Mas lembrando que o aumento do Auxílio Brasil está só começando, então talvez acho que a gente tenha que esperar a próxima pesquisa para realmente ter um termômetro assim, acho que mais confiável, se realmente esse aumento eleitoreiro que o Bolsonaro está cagando para o povo que está passando fome, né? A gente sabe bem disso, se ele realmente teve algum efeito, porque, né, as pessoas estão necessitadas realmente dessa ajuda. E aí, como é que vocês viram? Animados com as 2 pesquisas? Mostrou aí, mantendo ali o patamar e até oscilando um pouco o Lula para cima, né? Essa foi feita já depois do começo do pagamento do auxílio? Sim, um pouquinho depois, né? Porque o auxílio começou 12 a 14 agora, né? O auxílio começou a ser pago semana passada, então foi um pouquinho depois. E eu acho que foi bom que ele cresceu, mas saindo do limbo, né? Entre branco, nulo e indeciso, que só a Tebet perdeu aqui, os outros ficaram iguais, o Ciro subiu. E eu acho que é bom quando cresce a partir dos brancos, nulos e indecisos, que é um crescimento que pode tender a ficar, né? E a porcentagem de branco, nulo e indeciso tá bem baixa, assim. Porque, né, se fala tanto em a polarização, que você já imagina que, assim, que o negócio tá definido. E que, então, o número de indecisos teria que ser maior. E não é. E tá caindo, né? Tá oscilando, como o Diego falou. Então, é um número que me alegra, porque agora minha alegria agora que acabou o Sandman, minha alegria é pesquisa, esse inferno. É assim que eu vivo agora.
Na quinta-feira, até na sexta, eu acho, eu cheguei a comentar, assim, que o pessoal no Twitter estava muito desgraçado da cabeça e eu fui na onda, né? Aí eu saí do Twitter, porque o bom é que resolve rápido, você sai do Twitter. Meio, nossa, começou a pagar o auxílio, agora já era, agora o Bolsonaro vai virar, agora... E aí a própria, é ciente, né? A esquerda, que a gente chama, mas assim, as próprias pessoas que teoricamente são oposição ao Jair, subiram hashtag de Bozo Perigo ganhar, então ficou todo mundo meio maluco, mas na época, no dia, a Thaís falou uma coisa interessante que eu fiquei pensando sobre isso, que no dia anterior tinha... O que tinha rolado? Tinha sido... Foi o resultado dessa pesquisa? Foi a carta da democracia que foi lida. Foi, teve esse movimento aí da leitura da carta, que acabaram sendo 2, e aí no outro dia, né, tinha começado a ser pago o auxílio, e aí no outro dia, por algum motivo, a gente acordou completamente derrotados por nós mesmos. Não, porque também saiu a pesquisa da Quest, que a gente não mencionou aqui, que nessa o Bolsonaro oscilou positivamente e o Lula caiu. O Lula caiu. Mas assim, teve essa oscilação, o Janones foi o primeiro a postar essa assim, pelo menos com mais repercussão que eu vi, ele postou e estava todo mundo completamente absurdado com essa oscilação, mas assim, não era de forma alguma, agora pensando com frieza e com distância, um motivo de hashtag Bozo Perigo ganhar. Foi uma oscilação que mesmo assim, não era uma oscilação, sabe, de ultrapassagem, ele encostou pra caralho e tal, tanto que a gente tem os outros resultados que mostram, né? Hoje a gente tem que ter essa visão que é o que a gente tenta trazer aqui, que você vê várias pesquisas e tentar enxergar isso num contexto. Então, na sexta-feira, e aí eu concordo com a Thaís, quando ela disse que era uma reação à leitura da carta para a democracia, estava todo mundo muito derrotado, estava os Faria Limer muito, ai, que absurdo, foi muito esquerdista esse evento, porque a gente não tem culpa se todo golpe dado nesse país foi um golpe de direita, né? Então, assim, nossa, o passado golpista de vocês, agora vocês abracem. Ah, mas o evento foi muito político. Sim, um evento político foi muito político, né? Que pena. É assim que as coisas funcionam. Então, ficou meio um dia muito nebuloso, muito maluco, assim. Mas aí, com essas pesquisas, minha alegria retornou. Mas, não só o fato, né, de ter saído da pesquisa, mas por causa do que os números mostram, que é o que o Diego apontou aí, do indeciso e dos brancos terem diminuído um pouquinho. O Lula está crescendo e parece ser um crescimento consistente, mas a gente tem que ver o que esse pagamento do auxílio vai trazer, né? A gente já comentou das outras vezes, principalmente no programa passado, que assim, ninguém aqui está cantando vitória. Quando a gente brinca de que ganhou no primeiro turno por causa da Anitta, essas coisas, a gente tem consciência, né, de que não é uma batalha ganha. A máquina do WhatsApp tá aí, a gente nem imagina o esgoto que tá correndo por baixo disso aí, mas uma coisa que meu irmão sempre diz e que eu tento lembrar disso quando eu tô muito desorientada é que o Lula na rua é uma força ainda, é uma força muito importante para esse país. Então, a gente falar do Lula enquanto o Lula estava preso, enquanto não se tinha imagens novas, tanto aquela primeira entrevista do Lula que foi até com o Glenn, que foi uma pataquada, por que deram pro Glenn fazer, sabe? Aquela entrevista, mas enfim, mas que foi assim, o Lula estava bem disposto e tal, já foi um evento. O Lula nas ruas, o Lula, sabe, levando gente pra rua, aquelas fotos maravilhosas, é uma força, né? Então eu ainda acredito que o Zap perde um pouquinho para essa força magnética que é o Lula, mas que a gente tem que estar bem consciente das coisas, assim, se alegrar com o resultado de pesquisa, mas esse período de deixar para lá a tia que manda fake news em grupo de Zap, essas coisas, eu nunca fui da opinião que você tem que deixar para lá. A minha opinião é que você tem que passar a mentira na cara da pessoa na frente dos outros, para ela passar vergonha, né? Já que a gente não pode fazer isso com o Jair, a gente faz com os parentes. Uai, pra que tem parente? Então, eu acho que esse é o momento, sabe? Eu não vou me dar por vencido. A minha alegria agora é falar com os colegas de trabalho que fica assim meio humorista e fala, porque eu tô esperando sair concurso para federal, falar assim, então vote no Lula e vira o
voto, porque senão não tem concurso para federal, não. Essa já falei 5 vezes. E eles ficam todos meio, é verdade, né? Verdade, tem que ser o Lula. Porque sabem. Então tá fazendo esse trabalho. O Carapanã falou uma coisa muito interessante essa semana na coluna dele, do Evárzia, que é assim, não adianta você ser contra o Bolsonaro e não trabalhar para que o Bolsonaro perca. Então, o mínimo de espaço que a gente tiver, sabe? Você não vai invadir os outros, você não vai mandar, nunca conversei com fulano, vou mandar coisa para ele aqui. Mas isso de desmentir o parente ali, e às vezes o parente não tá nem mal intencionado, sabe? Sua mãe recebeu do grupo da igreja, mãe, não é isso, olha aqui. É a questão dos debates, de você ter o vídeo rebatendo ali, de você falar, mãe, não é nada disso, o tio, não sei o quê. O momento é agora, não basta só a gente ficar alegre com o resultado de pesquisa, porque vai acontecer isso. Um dia a gente vai estar alegre, no outro dia a gente vai estar com a trombeta do apocalipse na mão, subindo hashtag de que Jair periga ganhar. Então, né, vamos trabalhar, é momento de trabalhar. Cada um de nós, a gente tem menos tempo de campanha, mas também não vamos deixar nas costas, né, porque a gente sabe que a campanha às vezes precisa do termômetro da militância, às vezes não sempre, né, olha, tá falando bobagem, olha, não é bem por aí. O próprio Janones, não é, gente? Foi o retrato do que acontece quando você fala pra uma pessoa, não, vamos conversar? Tá falando mal do Lula? Vamos conversar aqui. Ele vira cabo eleitoral. Então, o momento é esse pra gente não ficar ao sabor dos 2% de margem de erro ali. Ai, meu Deus, vai ganhar? Não, ganhou no primeiro turno. Ai, meu Deus, o Jair vai virar. Não, agora a gente ganhou no primeiro turno. Porque haja saúde mental. Não tá cheio de psicólogo assim no SUS, não, pra atender a galera. Então, vocês se acalmem. E essa coluna que você falou do Evárzia, do Carapanã, é muito boa, muito interessante. Vale a pena escutar até pra gente que tá assim, meio desesperançoso, tal, que fala justamente dessa importância da gente se engajar e agir de fato, né? Da forma que for possível e não se envergonhar de falar, eu voto e eu vou trabalhar para que essa pessoa ganhe. Porque não tem nada a ver com ser fã de político ou nada desse tipo. É de fato se engajar minimamente para que a situação nossa e do nosso país, enfim, do que a gente acredita, de fato melhore, nem que seja um pouco, né? Que a gente sabe, todo mundo que está nesse podcast sabe que o Lula ganhando, o PT não é quem vai resolver todos os problemas do Brasil, mas a gente sabe também o que o Lula faz, quais são os interesses e o que seria melhor. Não, a Ana Raíssa deu esse exemplo muito claro de ter concurso público, né? Você quer fazer concurso público, é muito engraçado que a maioria das pessoas que é contra um Estado quer passar no concurso público. É muito louca essa dissonância. E se você for ver nessa pesquisa do BTG, o Lula realmente tem a linha, né, do gráfico de porcentagens ao longo dos meses. O Lula dá uma oscilada, uma hora aumenta, outra hora diminui e tal, mas o Jair praticamente se mantém assim, muda muito pouco. Então a gente vê assim que, claro que ele pode receber mais votos ou menos votos, pode aumentar, a gente não vai ficar nessa de achar que ele não vai crescer além disso. Mas a gente vê também que quem elege ele é muito um núcleo duro que é difícil de aumentar, porque a rejeição dele é muito grande, e também é difícil de diminuir, porque quem está com ele, que depois de tudo que a gente passou nesses 4 anos não deixou de apoiar ele, muito provavelmente não vai deixar de apoiar agora, porque você pode até conseguir fazer a pessoa concordar com você, mas assim, a pessoa chega num ponto, a gente já falou isso aqui, né, que o bolsonarismo é tipo uma seita. Então é muito difícil resgatar uma pessoa de uma seita, né? Muito difícil fazer ela enxergar os fatos. E nessa coisa do auxílio, né, 3 em cada 4 disseram que não votam em Bolsonaro. Uma coisa que eu achei muito legal, que rolou nas redes sociais nesses últimos tempos, eu acho que tem a ver com esse aumento do auxílio, né? Entrou o novo auxílio, então a gente passou a ver muito vídeo humorístico, né, do pessoal. Bolsonaro aumentou o auxílio, que maravilha, obrigada, Bolsonaro. E aí você vai votar em quem? Eu vou votar em Lula, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então muita gente fazendo vídeos desses, e além de ser muito divertido, essas coisas acabam influenciando mesmo, né? Querendo ou não, essas coisinhas pequenas você pensa que não, mas às vezes a gente vai mesmo junto com a tsunami. Perfeito. Bom ponto esse aí dos vídeos que a Thaís trouxe. Realmente
realmente isso é bastante importante para o dia a dia da eleição, né? Para o dia a dia de você, né, trocar um conteúdo com uma pessoa, pode ser que esteja indecisa ou tendendo a votar no Lula, às vezes um empurrãozinho, alguma coisa assim, né, mais pro humor ou algum vídeo específico pode fazer a diferença. Começa que a pessoa riu, ela já não lembra do Bolsonaro. É verdade, cara. Bom, vou trazer então aqui outras 4 pesquisas, ainda do IPEC, dessa vez para os governos dos estados, né? No Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite aparece em primeiro com 32%, o que é uma loucura, né? O Eduardo Leite, ele renunciou ao cargo na esperança de ser candidato e agora, 3 meses depois, volta como candidato ao cargo que ele renunciou. É loucura, né? E aí eu vou fazer aqui um exercício. Toda vez que o Vitor lê quase todos esses resultados, eu vou dizer assim, aquele mantra. E a Thaís me acompanha. Depois é nordestino que não sabe votar, né? Né? E aí, na pesquisa ainda do Rio Grande do Sul, o Onyx Lorenzoni aparece com 19%, o Preto do PT com 7% e o Heinz com 6%, cara. Então esse é o cenário no Rio Grande do Sul por enquanto, segundo a pesquisa IPEC. Em Minas Gerais, Romeu Zema aparece com 40%, Calil 22%, Carlos Viana do PL 5%. E depois dizem que nordestino que não sabe votar. Então. Bom, São Paulo, Haddad aparece em primeiro com 29%, Tarcísio Freitas em segundo com 12%, Rodrigo Garcia em terceiro com 9% e os demais têm 2% cada. Algum comentário? Só continua, pega na mão da esperança e vamos com ela, né, cara? Vamos com ela. Rio de Janeiro, fechando aqui. Cláudio Castro aparece com 21%, Marcelo Freixo 17%, Rodrigo Neves do PDT 5% e o Wilson Witzel, eu não falei errado, o Wilson Witzel... Do Partido da Mulher Brasileira. Exatamente, o nosso querido Fuzitzel com 4%, cara. Ele realmente foi lançado como candidato, mesmo estando inelegível, que é aquelas coisas assim que só acontece no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né? Ele vem agora, caralho, branco e nulo 26 e não souberam, não responderam 15. Cara, esse é o retrato do Rio. Eu acho que eu vou chutar aqui, já tinha falado isso em 2020 e agora reforço para 2022, só que agora em âmbito estadual e não só municipal, vai ser a eleição com maior abstenção da história do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, cara. Quer dizer, sem dúvida nenhuma não sei, né? É meu chute. Não dá pra cravar isso, mas eu chuto que vai ser com a maior abstenção que a gente já teve. Fechamos aqui a questão das pesquisas. Eu queria saber, Diego, Ana e Thaís, como tá o panorama no estado de vocês? Tem alguma perspectiva boa? Diego estava comentando aí de um evento que tava tendo aí hoje. Eu vinha chegando em casa hoje, passei na porta de uma casa de show e tinha uns 38 mil micro-ônibus parados, engarrafando a rua, e devia ser o evento de algum candidato, mas o cenário eleitoral aqui no Amazonas está fácil de resumir. Mateus 13:42. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Que tá Wilson Lima o Wilson Lima, né, do União Brasil, e Amazonino Mendes, do Cidadania, empatados com 28%. Beleza, hein, cara? Em terceiro, aparece quem? Só de curiosidade. Eduardo Braga. Caralho. O Eduardo Braga tá em primeiro mandato, tá, né? No na Senado, metade tá. E o Aziz é que vai tentar a reeleição, né? Tá, acho que vai perder. Só teve uma pesquisa que eu tenho visto até agora, né? A mais recente. O Omar tá em segundo pro Senado, tá com 19. E o Arthur Virgílio Neto, do PSDB, tá com 24. Olha aí. Bem que tem muito dinheiro para derramar no interior ainda até lá, né? Mas o Arthur é um nome muito, muito reconhecido pro Senado aqui. Todas as loucuras dele como prefeito daqui e tal, mas no Senado ele sempre foi muito forte. Passou um bom tempo sendo eleito. Não sei se o Omar garante essa, não. Vai ter que ser muito dinheiro. E assim, o Omar tá com 19, tem um tal de Coronel Menezes, que eu nunca ouvi falar, que é do partido do Bolsonaro, que tá com 16. Nossa senhora, cara. Periga esse cara na reta final agregar uns votos aí e ser eleito, hein? Sim, e pra Senado branco e nulo tá 14, indeciso tá 11. Bastante gente pra se decidir em cima da hora. Eu tô falando isso porque eu vi isso acontecer no Rio em 2018, quando o Haroldo de Oliveira passou a Cesar Maia, passou todo mundo, tipo, na véspera, e se elegeu junto com o Flavinho de Maio. E por aí,
Ana? A única vantagem aqui é que provavelmente Damares não vai se eleger, né? E não porque alguém melhor que ela vai entrar também, né? Para o Senado. Mas aqui o governador, que fez questão de passar os 4 anos dele fazendo absolutamente nada e dizendo que ele era Bolsonaro, está na frente com 38%. O segundo candidato é Paulo Otávio, o homem com maior quantidade de imóveis no DF, né, com 9%. Então, provavelmente Ibanez. E para a galera de fora de Brasília, eu vou lembrar para vocês quem é Ibanez. Ibanez Rocha. Ibanez Rocha é o advogado dos caras que puseram fogo no Índio Galdino em Brasília, que estão hoje todos muito bem concursados, com salários altos. Um, inclusive, assumiu o cargo por alguns meses durante o governo Bolsonaro e ele era o advogado. Dono da casa mais cara de Brasília. Então, assim, parem de votar em gente rica, pelo amor de Deus. Gente cheia de imóvel. Você mora de aluguel, você não tem motivo nenhum para votar nem em Ibanez nem em Paulo Otávio. Paulo Otávio cheio de treta, né? Até os ossos, sempre. Só não mais que Arruda, que não se... Da outra vez eu tinha dito aqui que José Roberto Arruda, o fraudador de painel do Senado, ia ser candidato, mas parece que foi impedido de novo. Eu acho que vai ficar nessa agonia, vai e volta. É bom que no meio do caminho perde, né? Voto, mas é marido de Flávia Arruda, né? Ex-ministra Flávia Arruda, que tá aí na corrida pro Senado. Vamos ver. Leila do Vôlei aqui, que era o... Meu Deus, gente, Leila do Vôlei. Essas são as escolhas de Brasília, não é à toa, né? Que é o único lugar no Brasil que Bolsonaro tá na frente e que, né, deve ser o lugar que mais tem funcionário público no Brasil. E olha as escolhas de voto. Provando que concurso público não mede capacidade. Não mede capacidade nenhuma, muito menos mental. E nem então, torna todo mundo automaticamente esquerdista, apoiador do PT, né, cara? Como eles gostam de pregar, né, cara? Eles mesmos falam e eles mesmos estão atrás de cursinho, né, para passar em concurso. Estamos nessa situação aqui tenebrosa. Eu acho que na Câmara, tanto distrital quanto federal, a gente consegue manter os nossos poucos quadros de esquerda, né? Que no caso é a Érica Cocai. E aí você tem o Fábio Félix, o Leandro Graz está concorrendo ao governo agora, então perdemos um deputado aí. Então esses poucos quadros de esquerda, a gente acho que consegue manter, consegue trocar um pelo outro, mas para governo e Senado, estamos de mal a pior. A gente teve nesse governo do Ibanez os CRAS, os CRE, todo o aparato de assistência ao trabalhador foi desmontado. Ele se aproveitou e muito bem das medidas de calamidade, né? Que para burlar licitação, essas coisas. Então a gente teve o hospital de campanha que levou 3 meses para ser construído e funcionou durante 1 mês e foi desmontado e depois foi reconstruído de novo, porque ele quis, né, enfiar dinheiro no rabo dele, só pode, porque não faz sentido nenhum. Mas o que se vê aí nas TVs é que ele inaugurou hospital atrás de hospital, o que é mentira. Então, assim, ele não fez absolutamente nada e o que era feito, ele demoliu. É um cara que vai deixar Brasília na terra arrasada. Mas Brasília, assim como todo lugar que é feito em cima do cemitério indígena, né, literalmente sofrendo as consequências, porque puta merda. Aqui na Paraíba saíram poucas pesquisas, inclusive quando você pediu pra gente falar sobre os nossos estados, eu corri para o Google para procurar e eu não achei nenhuma matéria. Quem me salvou foi o Twitter e o Instagram, olha aí as redes sociais. A Opus Pesquisa, que foi divulgada no dia 13 de julho, foi a única pesquisa que eu encontrei, que mostra o atual governador da Paraíba, João Azevedo, na frente com 26%. João Azevedo, que era vice de Ricardo Coutinho, o ex-governador da Paraíba. Aí, quando aconteceu a Operação Calvário aqui na Paraíba, que foi tipo a Lava Jato da Paraíba, digamos assim, João e Ricardo se separaram. Aí, João saiu do PSB, foi para o Cidadania, que é o partido do atual prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. Quando Ricardo Coutinho voltou para o PT, que era o partido antigo dele, antes dele ser prefeito, antes dele ser governador, João Azevedo voltou para o PSB. Então, PSB em primeiro lugar com 26%, Pedro Cunha Lima em segundo lugar do PSDB com 18%, Cunha Lima, que é a família política mais tradicional da Paraíba, então o pai de Pedro Cunha Lima, Cássio Cunha Lima, que inclusive aparece muito no processo de Dilma, ele é um dos senadores que mais aparece
aparece lá falando em favor do golpe, e depois disso ele não ganhou mais nada na Paraíba, ainda bem. Aí agora o filho dele que está levando adiante, né? O avô também, Ronaldo, já foi governador da Paraíba também, já rolou, já deu tiro em outro ex-governador da Paraíba, tem umas histórias assim bem escabrosas, típicas da política brasileira. Aí, em terceiro lugar, temos Nilvan Ferreira, do PL, que é o primeiro bolsonarista mesmo, né, mais propriamente dito, e depois tem Veneziano, do MDB, que atualmente é senador da Paraíba. Depois de Veneziano tem Major Fábio, do PRTB, e brancos e nulos 11% e não sabem 19%. Então, aqui também tem muito número aí para mudar a situação da Paraíba, né? Mas eu acho que o mais provável é realmente que o governador se reeleja. Temos outros candidatos ao governo da Paraíba que não estão aqui aparecendo nessa lista. Eu sei que tem a Adjani Simplício, que é do PSOL, e eu acho que tem outros que também não apareceram. Para a presidência, nessa pesquisa, Lula lidera na Paraíba com 53% e Bolsonaro com 24%, Ciro com 6%, e na época ainda tinha Janones, né, com 1%, Tebet 1%, e o resto do pessoal com 0%. E para o Senado, Ricardo Coutinho está em primeiro lugar, com 27%, porém, como eu falei, ele ainda está lutando para conseguir manter a candidatura dele, né? Então ele está em primeiro lugar, mas a gente não sabe se ele vai poder, de fato, se candidatar e, se for eleito, se vai levar mesmo, mas é quem está em primeiro lugar. Em segundo lugar está Efraim Filho, do União Brasil, com 23%, então eles estão bem próximos nessa pesquisa específica. Efraim Filho, que já foi senador da Paraíba anteriormente, e os outros senadores que eu não conheço: Bruno Roberto, do PL, Sérgio Queiroz, do PRTB, Rangel Júnior, do PCdoB, e também 16% branco e nulo e 23% não sabem que vão votar ainda para o Senado na Paraíba. Excelente, excelente panorama completo aqui, né, do Amazonas, do DF e da Paraíba, além das outras pesquisas que eu já citei aqui. Vamos que vamos! Agora são 45 dias intensos e a gente vai falar bastante sobre eleições aqui. Vocês devem ter percebido, esse primeiro bloco ficou gigante, falando só sobre eleições. Então a gente vai agora para o segundo bloco, um bloco mais enxuto, com poucas notícias, né? A gente resolveu dar uma prioridade maior para as eleições hoje. Então agora a gente vai para o bloco... Valha-me Deus! Bom, vamos então começar aqui no nosso segundo bloco. Como eu falei, um bloco mais curto. A palhaçada do 7 de setembro, que o Bolsonaro ia tentar fazer em Copacabana, deu água de vez, né? Veio notícias, acho que foi a Malu Gaspar que divulgou que o Bolsonaro desistiu da ideia e tal. Não desistiu porra nenhuma. Ele não pediu nada, o exército não pediu nada, eles viram que ia dar merda também, ia ser uma confusão do cacete, e enfiaram o galho dentro, né? Que desistiu, não, porque parece que o Bolsonaro desistiu, né, e deixou o pessoal do jeito que já estava antes para, né, não causar muito tumulto. É que ele não tem força para fazer o que ele estava querendo fazer mesmo. A realidade é essa. Então, fim de papo sobre 7 de setembro em Copacabana com tanque. Exatamente. Cada vez mais realizável. Exatamente. A gente teve o ato lá no Largo São Francisco, né, a leitura da carta aos brasileiros e às brasileiras. Reuniu alguns milhares de pessoas. Eu confesso que eu esperava mais gente lá no ato, mas assim, tem um número razoável. Tivemos a leitura da carta, já bateu 900 mil assinaturas. Não, já bateu 1 milhão, né? Mas quando foi lida... Passou 1 milhão já. Quando foi lida, estava com 900 mil. E até o Temer, até o Michel Temer assinou a carta, tanto a que foi lida lá no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, quanto a da Fiesp. Como é que vocês viram o ato? Acharam que foi importante? Realmente, eu vi parte da imprensa muito emocionada, né, com o ato, que, foi um ato histórico e tudo mais. Realmente juntou gente
de vários espectros, né? Mas vocês acham que foi para isso tudo? Mas sim, foi uma iniciativa de gente branca e rica. É claro que a imprensa tinha que aplaudir, né? Uhum. Mas eu achei curioso que, enquanto estava tendo ato na USP, teve ato em algumas outras universidades no Brasil. E, inclusive, na universidade que eu trabalho. Só que aqui a situação é tão triste que quem puxou a leitura da carta não foi o direito, foi a história. É só para ficar registrado aí como o direito daqui é de direita, enfim. Mas eu acho que é importante, é simbólico. Muda alguma coisa? Não. Os atos foram, oh meu Deus, não. Porque, assim, o povo tá com fome, velho, tá ocupado em trabalhar, a gente não vai conseguir botar muita gente na rua, porque o nosso povo não é desocupado igual o deles, que é todo um bando de velho broxa que não tem mais nada pra fazer da vida, né? Mas eu acho que é importante a gente continuar fazendo pra não dar pra eles a sensação de que a rua é deles, sabe? A gente tem que marcar a presença. Só que a gente tem que também, e aí eu falo principalmente pro pessoal aqui da minha cidade, que tem que diversificar o jeito, o lugar, porque não sei como é aí na cidade de vocês, mas sempre do mesmo jeito, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, é um formato que eu tô cansado já, eu acho que não atinge ninguém. Mas é importante fazer a carta bonita, bem escrita e tal, né? A da Fiesp ela podia enfiar no cu do pato, mas acho que o pato não tá mais por aí, né? E aí é isso aí. Algum comentário, Ana e Thaís, ou podemos seguir? Não, eu acho que eu não tenho nada mais a acrescentar, não. Eu acho que vocês falaram que o pessoal da empresa ficou muito emocionado. Eu acho que emocionado é uma palavra bem adequada, porque realmente não... A gente já viu muitas movimentações muito grandes e essa não... Eu não sei se eu tô mais alheia, mas eu não consegui sentir muito essa importância toda, assim, sabe? Já vi tanta carta de repúdio, tanta carta disso, já assinou tanta coisa que a pessoa fica uma sensação assim de déjà vu. Mas é isso, né? Apesar de não ser algo muito diferente do que já foi feito, essas coisas têm que continuar acontecendo, de fato. E, enfim, é melhor que a imprensa fique emocionada do que ignorar totalmente. Eu concordo com os dois. Assim, é importante para marcar esse território, assim, é importante, porque imagina se tivesse sido feita uma carta para a democracia e tivesse dado 10 mil assinaturas, aí já tinha deitado e rolado. Então é bom marcar isso. Porém, é muita assinatura e pouca rua. Eu acho que o sintoma, o que a gente sente, né, de ficou faltando alguma coisa, ficou faltando rua. Mas é o que o Diego falou, o povo tá com fome, sabe? Como é que você vai botar estudante na rua, você vai botar trabalhador na rua, você vai... Então foi simbólico, mas foi mais simbólico do que rua, do que militância, do que... Até porque, né, assinar a carta do lado do Temer, eu não sei se eu iria pra rua também, não. Foda-se o Temer, sabe? O cara é o que fazemos nas sombras, ele aparece assim nos momentos bizarros, aí assina uma carta. Aliás, eu queria, só pra ilustrar o meu apreço pelo Temer, eu queria lembrar que saiu uma fofoca um tempo desse aí, que eu nunca mais achei nada relacionado, de que Marcela saiu de casa e só deixou uma cartinha pro Temer, né? A gente noticiou aqui, eu acho. Foi. E assim, e ninguém nunca mais, ninguém nunca mais, assim, nada disso. Então, é esse o apreço que eu tenho pelo Temer. Ele foi deixado pela mulher dele. Não, parece que, na época, acho que a gente noticiou, parece que depois desmentiram isso e tal, mas a gente preferiu acreditar em toda aquela fanfic que era muito boa, inclusive tinha um Noblar se posicionando, dizendo que não tinha nada a ver com isso. O Noblar, todo oi casado, ele é, nossa senhora, então cara, assim, se não foi o que aconteceu, é o que eu desejo pra Michel Temer, então... Não, o que eu achei bizarro no Temer, que eu acho que ele foi o único que tirou foto assinando a carta. Cara, é verdade. E saiu horrível na foto, né, que impressionante. Mas eu acho, sinceramente, assim, não é só minha birra com o Temer, eu acho que de todos que assinaram, né, o menos importante ou o mais sem importância foi ele. Tanto que teve que tirar uma foto, né? Porque esse é o lugar que o golpista merece, assim. Porque ficou cômico ele ter assinado a carta. Todo mundo falou dessa assinatura, veiculou essa assinatura da carta com esse tom folclórico. Porque é isso que ele vai virar, folclore. É o meu desejo para ele. Perfeito, perfeito. Vamos seguir então aqui com a nossa pauta, porque Mamãe Falei está sendo cogitado para participar da Fazenda, cara. Então, assim, mais uma profecia
teoria que o Midcast quase consegue cravar, porque a gente comentou aqui diversas vezes que ele provavelmente ia virar aí uma subcelebridade, alguma coisa assim. Então tá sendo cogitado para a Fazenda, mas eu já tô vendo aqui que tem uma outra notícia do Jornal de Brasília, dizendo que ele está descartado da Fazenda, uma notícia de hoje. Então, fica aqui essa coluna de fofoca sobre Arthur Duval na Fazenda, que... Uma deliciosa não notícia. Uma não notícia, exatamente. Faz tempo que a gente não tinha, né? Lembra quando a gente tinha várias não notícias, né? E, assim, eu torço para que nem isso ele consiga, né? Mas vamos atualizar, talvez, no futuro, caso realmente se concretize. Eu acho um bom sinal ter uma não notícia, quer dizer que a gente está caminhando para algo mais próximo, mais distante dessa loucura que a gente tinha de ter sempre notícia. Pois é, cara. E aí fechamos, então, o último tópico com Braga Neto e militares do governo receberam super salários de até 1 milhão no auge da pandemia. O Braga Bosta Neto recebeu 926 mil em 2 meses de 2020. Foram 120 mil reais pagos em um único mês. E aí também nessa lista, né, temos o Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. E aí tem outras figuras também na Marinha e tudo mais, mas o que eu achei muito curioso quer ver? Tem uma parte aqui da reportagem do Estadão. Esse levantamento foi feito pelo Elias Vaz, que é o deputado, acho que do PSB, né, que é o mesmo que levantou a questão do Viagra, das próteses penianas, ele é que sempre está de olho. Eu achei curioso esse trecho aqui, ó. Na Marinha também há valores pagos num único mês superiores a 1 milhão. O tenente brigadeiro da reserva Junichi Saito, percebam, da reserva, ex-comandante da aeronáutica, recebeu um montante bruto de 1,4 milhão em abril de 2020, enquanto o salário habitual é de 35 mil reais. Aí olha só, a Marinha contesta o valor divulgado pelo próprio governo e diz que o correto é 717 mil. Como se fosse um valor agora tranquilo, sim, né, cara? Não. Para um cara que tá na reserva, né? Isso aí é tirando imposto de renda. E vai ficar pairando no ar a piada do brigadeiro caro demais. Vai ficar só pairando, ninguém vai fazer. Agora eu não entendi por que é na Marinha se ele é brigadeiro e era comandante da aeronáutica. É verdade, era ex-comandante. É verdade, cara. Porque na Marinha acho que é almirante, né? Um negócio desse assim. Brigadeira na aeronáutica mesmo. Aí tá dizendo aqui, ó, em 2019, no primeiro ano de governo Bolsonaro, né, ele apresentou um projeto de lei que aumentou os benefícios pagos a militares. A indenização paga quando eles são transferidos para a reserva, por exemplo, subiu de 4 para 8 vezes o valor do soldo. O gasto com salários aumentou de 75 bilhões em 2019 para 86 bilhões. Esse é o custo do nosso glorioso exército, das Forças Armadas como um todo, né? Não, peraí, o povo vai pra reserva e ainda recebe indenização? É isso? Pelos serviços prestados pelo país, pô. Você dedicou a sua vida pelo país. A pintar calçada. É muito difícil pintar calçada. E se meter nas eleições. Imagina, tem que ganhar 700 mil mesmo pra fazer isso. É isso aí, cara. A mamata dos milicos parece que é eterna, né? Isso aí nunca muda, hein? Eu vou aproveitar isso aqui. Vou aproveitar isso aqui pra dar um recado. Ô Lula, já puxou um tucano pra dentro do governo mesmo, puxa o FHC e bota de ministro da defesa. Foda-se. Quero ver aqueles carros blindados da Maria peidar 5 vezes mais fumaça, filho da puta. O principal erro de FHC foi sucatear pouco as Forças Armadas. FHC, ministro da Defesa, imagina, cara. Bom, então chegamos aqui ao final do nosso episódio e vamos agora para o nosso momento dos salves e depois dicas culturais. Deixa eu começar aqui pela Marina Dias, que disse: peço um salve a todos os com consciência de votar em candidato defensor da democracia e peço muita paciência para aturar os que ainda não entenderam que não se defende e nem se idolatra bilionário. Ana Raíssa comentou isso hoje, inclusive, né? E um cheiro para cada um da bancada porque a carência é forte, mas a gente se abraça. Então, um salve aí pra você, Marina. @NeoMaclear, vim propor que, além de salves, tivesse um momento anti-salves. Um momento para que os ouvintes amaldiçoem terceiros. Eu, por exemplo, descobri hoje que aquele velho maldito não para de criar novas sagas ao invés de terminar aqueles 2 que faltam para terminar as crônicas de Gelo e Fogo.
Quero muito amaldiçoar esse cretino maldito, mas pra minha bancada linda, rapidinho, mas pra minha bancada linda, só quero mandar amor mesmo. Eu já cansei de avisar que o velho buchudo, que é o Martin, pra quem não sabe, né, o autor do Game of Thrones, depois começou a ganhar dinheiro, ele só quer saber de usar droga e usar a droga, gente. Ele não quer saber de trabalhar, não. Já cagaram a porra da obra dele, fizeram um final bosta na HBO. Pra que caralho ele vai se dar o trabalho de escrever o final que presta? Para com isso, aceita que faz como eu fiz quando eu descobri que o Franz Kafka não terminou de escrever o Processo. Não termine de ler. Seguindo aqui, ó, @RoseMatos18. Mila manda um salve para toda a bancada. Mila é uma gata caramelo, é isso? Uma gata caramelo. É uma gata caramelo? Ai, meu Deus. Melhores salves. Então, salve aí da Mila pra gente. Salve também, Rose. Descriarte Podcast. Um grande abraço para essa bancada linda. Como sempre, será um excelente episódio. Quero mandar um beijo para todos os trabalhadores do IBGE, incluindo minha mãe, que é recenseadora. Gente, eu respondi pesquisa do IBGE. Esperava mais, mas para os trabalhadores que estão aí batendo em porta e falando com gente, um beijo para vocês. E foi a segunda vez na minha vida que eu respondi IBGE. Me sinto muito cidadã. Tá maravilhosa. Meu aniversário é hoje. Quero aquele parabéns que só vocês sabem cantar. E também mandar um beijo pro meu mozão, o menino Ney. Ouvimos vocês juntos, é nosso programinha de casal. Adoramos o otimismo do Rodrigo. Ai, deve ser um casal muito animado. Beijo em todos vocês. Marina Duarte Fonseca. Desta vez peço um parabéns descoordenado para minha sobrinha Luísa Fonseca, que está completando 17 anos amanhã. E um salve para essa bancada maravilhosa. Já 2, hein? E Rafael Lobate. Um salve pro Diego, que só voltou ao programa depois que apurou quem era o Janones. Virou pré-requisito para ele poder voltar, né? Tive que ir a Brasília apurar quem era E louco, ele veio aqui ver o Janones. Se eram Janones de verdade. E só... O Janones, rapidão, que pelo papel que vem desempenhando é o anti-Carluxo, né? É o cara que manja louco! Sim, das redes sociais, só que com sentido e... É o Carluxo do bem, né, cara? Exatamente. E só confirmando aqui que a gente estava comentando semana passada, o Janones vem como candidato, sim, a deputado federal. Pô, quando você falou vem, eu achei que ele vem sim ao midcast. Ele dizer, porra, sim. Mas se chamar, eu acho que ele vem, viu? Ele é desses que ele parece ser arroz de festa de internet. Tava no Space Jair, hoje tava com quase 4.000 pessoas lá, cara, no Space Jair, impressionante. Parece que teve um momento lá que ela falou que, se eu não me engano, era o maior Space do Twitter no mundo, assim, naquele horário. Sensacional. Denis Almeida pediu um grande abraço para todos da bancada, desejando uma ótima cobertura destas eleições. Denis descobriu que esse episódio ia ser já especial de começo de eleições. Esther, salve bancada maravilhosa, seja ela qual for, cada episódio uma surpresa, um podcast Kinder Ovo, beijos para vocês. Podcast Kinder Ovo, mas o Midcast é mais barato do que comprar um Kinder Ovo, então apoiem o Midcast. Caraca! Que gancho sensacional. Puta merda. Parabéns, Thaís. Obrigada. Anderson Kogo. Opa, um grande abraço a vocês e ao meu primo Douglas e ao meu aluno Thierry, que disse que começaria a escutar. Olha aí, Thierry, não sei de que é aluno, não sei se é de escola, de universidade, mas com certeza suas notas vão melhorar agora que você está escutando o podcast, Thierry. Thierry, que pode até ser o cantor Thierry, né? E aí pega aulas aí de canto com o Anderson Kogo. Por que não? Criar essa fica aqui e agora é verdade. Ou Thierry Figueira, né? Thierry Figueira também é uma opção, né? Essa é só pra galera mais velha, que os zoomers não sabem quem é Thierry Figueira. Eu tinha pensado primeiramente no Thierry Figueira, pra não te deixar sozinho nessa aí, Vitor. Talvez o nome de Thierry seja por causa de Thierry Figueira, não sabemos. Sim. E Transpod RJ, salve Transpod. Seguindo aqui, o Daniel Figueiredo pediu um salve para Daniel Figueiredo, escutando o podcast da Paraíba. Um beijo. A Ana Penalva, eu não gostaria de mandar nem beijo e nem nada.
Mota. Eu gostaria, fazendo aí coro a Nyan Maclis tentando transformar um momento de amor em um momento de ódio. O que também pode estar certo. Ela diz, eu gostaria de mandar tomar no cu para o povo que fica colocando o bicicleta errado na minha TL, né? Se a gente sabe que só existe uma bicicleta certa no Twitter, por favor, não coloquem o barra circular na TL dos outros. E por fim, mas não menos importante, o queridíssimo Jornal Ataque pediu um abraço pro Jornal Ataque e um cheiro para todos nós da bancada. Muito obrigado. A bancada mais rotativa da podosfera, né, cara? Sem perder a pessoa qualidade. Não deixar de ouvir, porque ela nunca sabe quem vai estar, que ela vai ter que ouvir. Exatamente, cara. Deixa eu começar dicas culturais, eu não pensei em nada. Oi. Os parabéns. Putz, cara, eu que sou, né, o maior incentivador dos parabéns, vivo esquecendo os parabéns, é um absurdo, e não vou cortar isso, vou manter aqui pro ouvinte ver a realidade dos fatos. Bom, vamos lá então, parabéns pra Tá Maravilhosa, não é isso? Parabéns pra ela? É pra ela mesmo, né, não é pro... E pra Luísa Fonseca. Pra Luísa Fonseca, então vamos lá, em 3, 2, 1, parabéns. Parabéns. Tá maravilhosa, parabéns. Parabéns, Luísa. Parabéns, tá maravilhosa. Parabéns. É Big. Só merece parabéns quem bota 13. Sensacional. Eu não pensei em nenhuma dica, então eu vou indicar a reportagem que estava na nossa pauta, a gente teve que cortar aqui por conta do tempo avançado de gravação, que são ali os poços do fungo presidencial, né? Uma reportagem feita pelo Estadão, mostrando que o governo Bolsonaro saiu abrindo poço, principalmente no Nordeste, e deixou diversas obras pela metade, sem funcionar o poço, sem bomba, o poço lacrado, fez toda uma propaganda que era o caminho das águas, né? Fez todo um escarcéu. O Bolsonaro teve pelo Nordeste divulgando várias dessas ações e, na verdade, a maioria delas está parada, eles estão abrindo novas licitações, mesmo com muitas paradas ainda, e várias licitações o Estadão identificou que tem indícios de que possa ter tido favorecimento. Então, editais genéricos onde empresas se organizaram para poder vencer a licitação, empresa que não tem know-how nisso. Então, assim, mais um escândalo nesse governo sem corrupção, né, cara, que é o governo Bolsonaro, que a gente fala aqui toda semana. Então, leiam aí essa reportagem do Estadão. Minha dica de sempre, né? Escutem os Pós-Leitura, um podcast quinzenal que a gente fala de literatura, eu e o Lucas Mota. A gente está, né, fazendo 4 anos este mês, então apoiem aí, que não é fácil, né? Tá deste lado aqui do microfone, mas é bem divertido, então espero que vocês gostem. Tem um pessoal do Midcast que comenta agora, que escuta, eu tô achando bem legal. Então vão lá ver, a gente tá em todas nas que importam, né? Instagram, Twitter e Telegram, que é suposta leitura, e deem um feedback aí, a gente sempre gosta de ouvir o que vocês têm a dizer. E por falar em literatura, eu vou deixar uma dica que eu não vou seguir, porque é só pra galera de São Paulo. Este ano o Saramago estaria fazendo 100 anos. Está, né? Porque essas pessoas não se acabam. O grande Saramago. Então, quem tiver em São Paulo, Sesc Pinheiros, Saramago 100 anos, uma homenagem, né? A Pilar Del Rio, que foi a esposa do Saramago, que é tradutora dele e é presidenta do Instituto Saramago, vai estar lá. Vão ter umas leituras, né, de excertos das obras do Saramago e tal. Então, quem puder acompanhar, faça esse favor a si mesmo e leiam Saramago. Fica aí essa dica de vida. E a gente vai deixar linkado também, eu vou pedir pro Vitor deixar o link vai deixar linkado o link, né? A gente vai deixar o episódio do Evárzia, do Carapanã, que eu e a Thaís comentamos mais cedo aqui no episódio, que chama Otimismo da Vontade. E é muito legal, assim, muito legal, principalmente para quem tá nessa de comentar e acompanhar política, pelo menos desde 2018. Então escutem o Carapanã. Eu não fazia a menor ideia do que eu ia indicar. O bom é que eu gravo aqui dentro da livraria, então eu olho assim ao redor, achei aqui uma coisa.
Então, para quem gosta de jogo de tabuleiro, eu vou indicar um jogo que tem aqui na Miramar Livros, caso alguém se interesse, mas que é um jogo que foi lançado pelas editoras Boitempo e Autonomia Literária, que é Capital, Quem Ganhará a Luta de Classes. Então, é um jogo de tabuleiro, assim, meio... obviamente não é banco imobiliário, mas é mais ou menos essa coisa, né? Então, tem as cartas dominantes, tem as cartas dominados. E aí, para você que gosta, você que quer curtir aí com seus amigos, uma sugestão aí de jogo. Eu, por exemplo, adoro, tô doida que algum amigo meu compre esse jogo para eu poder jogar com ele. E eu também queria indicar um estúdio que tem muita música, assim, legal. Geralmente o som deles, assim, é mais um soul music, que é o Daptone Records, escreve D-A-P-T-O-N-E. Então tem muitos artistas interessantes lá, muito bons. Inclusive, a banda do Daptone, os Dap Kings, eles tocaram com Amy Winehouse no melhor álbum dela, que foi o Back to Black. E a minha cantora favorita, infelizmente já falecida, do Daptone, é a Sharon Jones. Então eu indico aí escutar Sharon Jones and the Dap Kings. E aí tudo que vier da Daptone é de altíssima qualidade. Finalizando aqui, eu vou dar 2 dicas de vida aí, né? Que a primeira é: vão ao dentista, tá bom? O Brasil é famosíssimo por ter... Fui hoje, inclusive, Diego. Eu vou já contar o porquê da minha dica, né? O Brasil é famoso aí por ter pessoas com dentes bonitos e cuidados, porque tem dentista de graça lá na casinha do SUS. Então vai lá na sua UBS mais próxima. Porque hoje eu tomei um susto achando que tinha perdido um pedaço de um dente, e na verdade era um pedaço de tártaro que tinha se soltado. Então vão ao dentista. Eu fiquei muito aliviado que não foi, mas na hora o susto foi grande. E a segunda dica que eu dou é falem com os seus parentes sobre votos no legislativo. Porque não adianta votar 13 e aí chegar lá na hora do legislativo e apertar 22, apertar 44, apertar 10, entendeu? Então conversem também sobre os votos no legislativo. Eu sei que é um pouco mais difícil. No legislativo a gente ainda vai muito por aquela questão de quem, teve um fulano que deu uma cesta básica para minha tetravó da parte do pai. E aí tem muito disso, né? A molecada mais jovem não costuma se ligar muito, acaba seguindo muito a influência dos mais velhos. E é isso, então, tentem fazer aí os seus parentes votarem em pessoas minimamente razoáveis pro legislativo, porque nós vamos precisar pra caralho, porque agora com essa loucura de que tá as emendas no Congresso, vai ser difícil negociar qualquer coisa. Excelente! Então fechamos aqui mais esse episódio gigante. Semana que vem não tem um episódio, como vocês estão acostumados, mas terão 4 episódios da cobertura das entrevistas dos presidenciáveis no Jornal Nacional. Episódios mais curtos, mas 4 episódios. Então divulguem o Midcast para os seus amigos, para os seus parentes, tente apoiar, se possível, no PicPay e no Padrim, que eu acho que eu esqueci de falar hoje, né? Agora que eu tô lembrando. Mas assim, divulgue o Midcast e faça a nossa audiência bombar, né? Subir mais do que o astronauta Marcos Pontes, principalmente na próxima semana, que vai ser essa força-tarefa aí para cobrir os 4 dias, beleza? Então, valeu, Thaís, valeu, Ana, valeu, Diego, e até a próxima semana. Tchau, tchau! Valeu! Tchau, valeu! Tchau, tchau! Mandem dica de drinking games aí pra gente ver os debates, as entrevistas.